Bom dia! Bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Pronto, tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu tô meio atrapalhado aqui, que eu tive que sair para fora de casa. Eu tô na entrada de casa, porque uma zona aí dentro não tem mais cômodo para mim. Por Tá esses naquela dias. obra? A obra pro seu estúdio, seu novo estúdio? Não, estúdio nada, é a varanda de casa, que eu tinha uma mesinha dessa de bar, tá ligado? Onde eu deixava tudo em cima, entendeu? Aí resolvi tomar vergonha na cara e comprar uma mesa, para poder comprar, enfim, para poder pôr um computador e tal, né? Muito bem, então, e Mas só para confirmar, Piero, uma conversa que a gente teve aí 2 semanas atrás, você certamente, porque é uma pessoa que não quer se expor à docecracia, você mesmo não quer ser objeto de chantagem, você não aceitou essa reforma como presente de empreiteiro, nada disso. não, minha reforma sai do meu bolso, coitado de mim. Parabéns, que Vocês bom. indiquem. Tá certo. Que bom, né? Quem dera todo mundo tivesse essa previdência aí, principalmente pessoas que são possivelmente alvos do imperialismo, né? Quem dera. Mas eu também não sou nada, né, Romulo? Pelo amor de Deus, um simples professor. Seja como for, a coisa caminhou a passos largos essa semana, né? Parece que, assim, não sei se é porque a notícia emergiu, mas, enfim, as contratações que estão rolando em matrículas militares do GSI no governo, assim, cavalgaram essa semana, né? E, enfim, a gente percebeu que todas as secretarias, né, todas as secretarias de governo, ministérios, etc. e tal, estão sendo assim ocupados com pessoal militar. Que olha que incrível, isso foi uma publicação, do Antagonista, que me marcaram no Facebook, eu fui ver. Publicação do Antagonista mostrando 4 militares no assessoramento lá, DAS, não sei quanto, 5, lá que é aquele topo, da Secretaria de Governo, do ministro Ramos. Os 4 botam no currículo que trabalham no setor de inteligência do Exército. Os 4 tem ali no LinkedIn, ou uma porcaria dessas, entendeu? Tá ali o negócio na Vou cara acrescentar dura. eles no LinkedIn. Se você que tá do jogo quer me acrescentar no LinkedIn, tá aí na descrição do programa também, pra gente fazer um barulho na rede dos coxas. Quer dizer que é assim, é assumido. Inteligência, GSI e tal. Assumido, a matéria, se quiser eu até te mando aí pelo link, Manda aí, eu boto no ar. Ramos transforma a Secretaria de Governo em central de inteligência, ó. Vou te mandar aí, peraí, ó. E aí, ó, no fim da matéria, tem o currículo deles ali. Olha lá, tá ali eles, Tá na tela. secretário especial, secretário adjunto, assessor especial. Isso publicado, Romulo, no Antagonista, não foi no, na imprensa de esquerda revolucionária que a gente tem. Só nós estamos dando esse negócio. Incrível, né? No Antagonista. Assim como parece que, enfim, né? Pouca gente está falando, né, desses movimentos da juristocracia, né? E como ela está absolutamente embaralhada, né? Com a tese, Rômulo, que a gente defende aqui, há quanto tempo? Olha, o termo a gente achou há 1 ano e 1 mês atrás. 1 ano No e Vaza 2 Jato. meses. Não por coincidência, durante o Vaza Jato. Que é o reboot do Estado. Foi numa conversa assim, né? Pelo Telegram. Pelo Telegram. Como é, né? Você falou, como é que era aquele termo mesmo que você falou aquele dia numa conversa? Nem foi no ar, assim, que a gente estava batendo papo. Era não sei o quê. Falei, boot? Você é reboot? Reboot. Aí ficou reboot, que é o quê? É essa tese que a gente defende aqui, de que, com essa metáfora da informática, que ajuda Isso. muito a entender esse processo, de que o interesse último dos militares e dos satélites dele, né, nessa movimentação, nessa manobra que a gente está chamando de guerra híbrida,
é estabelecer uma reinicialização do Estado, de modo que esse Estado reapareça em modo de segurança. Quem tem o Windows, aqueles Windows mais velhos, sobretudo, sabe muito bem como funciona isso. O modo de segurança é o seguinte: quando o computador começa a dar pau, que começa a aparecer, assim, travar e tal, você ficava apertando Ctrl, Alt, Del, aparecia uma telinha ali, né? Como você quer iniciar o seu Windows aí? Quer iniciar em modo de segurança? Eu disse, quero. Aí o que ele faz? Ele reinicializa só com o mínimo necessário para ele entrar, né, no sistema, e você, como administrador do sistema que fez esse reboot, tem todas as permissões para ver o que roda e o que não roda nesse sistema. É importante falar isso aqui de novo. Exatamente. Porque assim, a cada 3 dias aparece alguém me perguntando que história é essa de reboot, entendeu? Ah, é? Então, de novo, então é isso. Aí Ô, Piero, olha só, como a gente não é bobo, não só a gente conversou em off, como a gente registrou a criança também. Então vou colocar aqui na tela, olha só, porque essa conversa que a gente está batendo em off era justamente para a redação desse artigo aqui, cadê, ó? Lá de 13 de junho de 2019, ó, exclusivo. Militares usarão e russos, entre aspas, para dar o golpe. Era uma hipótese que, felizmente, a gente conseguiu queimar com aquela resposta do Telegram e com o Pepe Escobar ajudando a gente a internacionalizar a manobra. Mas aqui, olha, vê se você concorda ainda com a redação que foi publicada dessa altura. O item 4 diz o seguinte, ó, o esperado golpe no golpe e a guerra híbrida. Há muito se especula sobre a possibilidade de um autogolpe, seja sobre Bolsonaro, seja sobre Mourão, como a fuga para frente do atual regime, diante das suas crescentes dificuldades políticas. Faltaria, contudo, o clima social e também o estopim. Nada com que os manuais de guerra híbrida não pudessem ajudar. Busca-se um reboot, ou reinicialização do sistema operacional social, mas agora já com um patch de segurança, ou seja, o sistema operacional do computador sociedade sendo reinicializado no modo de segurança. Aquele em que todo o poder é dado ao administrador do sistema para que possa reparar a grave vulnerabilidade que o ameaçava, né, entre aspas. Para isso, diversas das funcionalidades do sistema, antes autônomas, passam a depender de comando específico, autorização do administrador. Sem ela, nada feito. Troque-se computador, sistema por sociedade e ainda administrador por ditadura clandestina, né, mais ou menos assumida, no caso aí não precisa deixar mais explícito do que já é, que a metáfora fica ainda mais clara. Pois bem, a partir dessa premissa seria possível perceber sinais de que tal processo, que tem como requisito a multiplicação de sincronicidades, formando uma espiral que aponta para o mesmo destino, nada aleatório já teria começado. Aí a gente conseguiu abortar, mas agora tem outra, né? E isso casa, inclusive, Piero, essa questão do golpe ser clandestino, com algo que você anotou numa postagem sua no Facebook essa semana, que é o seguinte, vai ter o golpe militar. Bom, o golpe militar é para desalojar o atual governo militar? Não tem sentido nenhum. Então, talvez, esse seja o único ponto que eu não concordo desse artigo, que é o título. Golpe no golpe. Porque não é um contínuo, né? Conforme a gente foi destrinchando esse negócio, o treco estava sendo preparado, essa geringonça, há muito mais tempo, entendeu? Quer dizer, muito antes deles entrarem. A eleição do Bolsonaro foi uma sequência programada para acontecer. Podia não acontecer? Podia cair um meteoro no Brasil. Dinossauros poderiam ressurgir do Jurassic Park e invadir Brasília, sei lá, podia acontecer isso. Ponderável. Mas tudo foi feito para isso. E aí, qual é a ideia? Não é que em 4 anos, colocando o Bolsonaro como homem-bomba ali, entendeu? E todas as atenções voltadas para ele, né? Dizendo que ele, no fim, é o sujeito que faz e deixa de fazer, faz e acontece. Que penduradíssimo em dossiê. Ele, família, ele tem essa agência, é uma coisa incrível, Piero. Mas porque é por isso que escolheram ele, minha gente. Exatamente, o requisito era esse. Já falei, na oposição, em situação, para a pessoa ascender, ela tem que estar pendurada. Tem que estar. Então, assim, o que acontece? Vai se montando essa estrutura de poder para fazer exatamente isso que é. É rodar o sistema como administrador, mas veja, isso é básico lá de todas as premissas da guerra híbrida,
que parte da número 1, que a gente sempre falou aqui. Estratégia da abordagem indireta. Qual é? Você faz os outros parecerem os executores do plano e você se mantém o quê? Rodando em segundo plano. Entendeu? É o quê? É aquelas instruções que parecem o DOS, você está entendendo? Mas você vê o quê? A interface do Windows e aí os programinhas vão sendo adicionados a bel prazer. Então você pode ver o programinha A, B, C. Não, pode rodar Word, não pode rodar isso. Pode rodar, sei lá eu. E substitui aí Word por, sei lá eu, PT. Uhum. Excel por, sei lá, PSDB. E aí vai. Né? Então, quando o pessoal fala, não, como é possível que os militares são nacionalistas e tal, sejam coerentes com a ideia de Estado mínimo? Porque não é um Estado mínimo, Ramos. É mínimo para quem vê, para gente, mínimo para paisano, mas é máximo para eles que estão no segundo plano, drenando a bateria de todo o sistema. Você está entendendo? E a usina de força desse negócio todo não está aqui, não. Ela se garante com combustível que vem lá de fora. Que nem os naviozinhos da Petrobras voltam com gasolina, minha gente. Tá entendendo? Da onde? Lá dos Estados Unidos, entendeu? É isso que abastece, vamos dizer assim, a força. Porque é o seguinte, num certo sentido, a gente pode pensar assim, pô, assim, os caras arregaram, não é possível. É muito caro você montar, e caro, trabalhoso, difícil, você montar um aparato de defesa para um país do tamanho do Brasil que se pretenda soberano. Você concorda que trabalhar minimizado como o agente operacional de um projeto mais amplo, que vem de fora, tendo que só regular como funciona internamente o sistema, é muito mais fácil? Ou seja, para continuar a metáfora computacional, a decisão que se tomou é que o Brasil é um terminal de computador que roda um sisteminha próprio, mas está submisso a um servidor que fica lá fora. Ele não quer ser um servidor do sistema, o núcleo do servidor do sistema. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente pode pensar assim, a big picture do negócio, né? E essa semana, essas coisas começaram a ficar, acho que, mais claras, né? A gente está falando disso faz um tempão, mas eu acho que a imprensa agora está começando... A imprensa. Que imprensa, uma obra. Um ou outro personagem da imprensa, né? Vou dar um exemplo, vou ilustrar o que você está falando. Olha só, fui marcado por um expressionauta. Cadê? Opa, não é esse aqui não, cadê? Oh, meu Deus. Então. Tô botando aqui as coisas que eu vou... Peraí. Não, em outro aqui, peraí. Esse aqui, ó. O Orlando me marcou numa publicação do João Paulo Charlet, eu acho que ele é repórter especial do Nexo Jornal, em São Paulo. Ele já me entrevistou. Então olha aí, olha a pegada, porque o nosso amigo expressionista comentou o seguinte, ele falou, ó, parece que mais alguém leu o livro do Piero Leiner, Holmes, porque ele foi e falou o seguinte, esse jornalista João Paulo, ó, militares trabalham com projeção de força e dissuasão, duas armas, entre aspas, que substituem ou antecedem o uso das armas propriamente ditas. Falar em intervir no Supremo para, em seguida, vazar informação à imprensa é uma forma de projeção de força e dissuasão. Está no manual. Não, completamente, é isso aí. Essa história, esse vazamento. Eu adorei quando você pegou a história da consulta médica. Era uma tarde em Brasília, ensolarada. A pessoa, gente, eu já falei, menos é mais. Vamos aprender com a Bauhaus, menos é mais. Mas o cara coloca digital. Você acha que é a vaidade, aquele pecado, né, do final da vaidade, aquela que, segundo lá o nosso advogado diabo, é aquele que o diabo mais gosta, é a vaidade, Pedro. Pro cara falar, o Heleno tinha até uma consulta médica naquela tarde, às 15 horas, mas... É impressionante. É o que a gente aprende, né, numa discussão sobre texto etnográfico em antropologia, como efeito de verossimilhança. A galera se espelha lá no Flaubert, sabe? Sim. Naquela história lá de Madame Bovary, entendeu? O cara fica narrando.
nos mínimos detalhes, né? A Exato. louça que a Madame Bovary ia pegar, ele descreve o contorno da alça, da xícara, quantas voltas dava, para quê? Para você acreditar, para dar um realismo, né? Hiperrealismo à cena, e você acreditar que o autor estava dentro daquela situação. Você está entendendo? Então, o jornalista faz esse lead da matéria, né, para dar credibilidade ao negócio. Só que ele passou tanto do limite que ele acabou delatando, né? Que, na verdade, a matéria é um puxadinho da 5ª sessão, da 2ª sessão do GSI. Como você falou, é um latifúndio de agrojornalismo, né? Haja plantação. Haja plantação, porque o cara fala assim, não, ele fala, estavam presentes Ramos, não sei quem, e General Heleno, que achava que ia ser um dia mais tranquilo. Tirou lá de dentro da cabeça do General Heleno, e ele achava, ou então... Olha, para completar, Piero, eu não vi ainda, mas o General Heleno deve ter feito o que ele sempre faz. Foi ao Twitter e ia falar, irresponsável, essa extrema imprensa, falando que é falso e não sei o que tal. Ele sempre faz isso. Essa eu não vi. Talvez ele não tenha feito. Essa aqui foi tão bem feita, mas surtiu tanto efeito, eu nunca vi. Eu desisti, sabe? Eu me cansei, entendeu? Porque todo mundo, aí já direto, né? A bancada toda do PSOL, toda, reivindicou a abertura de CPI, de impeachment, exceto o Glauber Braga. Todos eles, todos. Um amigo lá marcou, ele foi mostrando lá como todo mundo tuitou, etc e tal. Ou seja, todo mundo deu credibilidade e leu a coisa pelo lado que era exatamente aquele que eles queriam que fosse lido, Romulo. Qual é? Olha só, eu tava olhando aqui o Twitter dele, não teve manifestação porque ele anda silencioso há muitas semanas no Twitter, Piero, o General Heleno. Olha só, mas uma das últimas que ele tinha colocado era exatamente isso. Então, plantaram aquela história de reunião de órgão governamental, ele botou, que ele sempre faz, ó, lamentável matéria da Veja descrevendo a reunião de órgãos governamentais sobre proteção de índios isolados de recente contato, cheio de fake news, tenta caracterizar um ambiente de ofensas e conflitos que não ocorreu. É um texto mentiroso na sua manchete, no seu conteúdo. Tem a clara finalidade de gerar mal-estar e prejudicar o interesse nacional. O ministro Barroso comprovará o que estou afirmando quando receber a gravação do evento, né? Mas igual aquelas, eles gravam as reuniões que eles querem vazar, depois não sei o quê, e quando o Heleno é a fonte, ele tenta depois negar, inclusive, para ajudar a difundir na bolha dele. Mas dessa vez não foi o caso, porque a última manifestação dele no Twitter foi em 28 de julho, então ele está algumas semanas aí afastado. Mas não me estranharia se ele mais uma vez fizesse isso, é praticamente quando ele nega, ele assume a paternidade como fonte, Pierre. Não, e detalhe, hein? Na famigerada reunião do dia 22 de abril, o Heleno, que sempre estava sentado do lado do Bolsonaro ali, e era o último a falar, batendo na mesa e tal, onde ele estava sentado? Ninguém viu. Ele estava lá atrás, quase desapareceu na câmera. Se isso não é proposital, minha gente, pelo amor de Deus, eu não sei. Aquela reunião ainda rendendo coisa, né? Ô, Piero, olha só, eu ia ficar muito feliz se só tivesse sido gente sem noção da bancada do PSOL a morder essa isca, porque, infelizmente, uma pessoa que é um as da política, uma raposa da política, como o ex-presidente Lula, também caiu nesse papo. Então, me marcaram aqui numa publicação do Brasil 171, Diário Oficial do PT Jurídico, dando todo o destaque a Lula cobra abertura de impeachment contra Bolsonaro após revelação de tentativa de golpe. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fui e comentei aqui, olha, peraí, comando de Haddad. Ah, sim. Aí eu relembrei o episódio lá do segundo turno da eleição, em que você foi um protagonista, Piero. Eu botei, ó. O comando de campanha do Haddad procurou o Piero Line em 2018, entre os dois turnos da eleição, primeiro e segundo, pediu conselhos do que fazer, o Piero deu conselho, eles não seguiram os conselhos, e é o seguinte, ó, não, a gente não vai fazer o que você está dizendo, porque tem coisa mais importante do que derrotar o Bolsonaro na eleição. A gente até agora está querendo saber o que é mais importante. Aí, para além disso, o Lula vai e compra, e pior ainda, vende o discurso de que há uma ala moderada, mais do que moderada, moderadora da besta fera Bolsonaro, o homem-bomba.
Aí eu terminei com aquela pergunta que você fez no seu Facebook. Por que haveria um golpe militar contra um governo militar? Te impressiona o ex-presidente Lula comprar e vender esse discurso plantado pelo Heleno, Piero Leiner? Não, é que sabe o que acontece aí, eu acho? Sem querer livrar a cara de ninguém da sua responsabilidade. Mas isso é o famoso efeito de manada, porque sai na Piauí. Toda a imprensa reverbera. Aí os políticos começam a reverberar. E as pessoas vão atrás. Pois é. Mas se fosse para comentar Piauí, eu preferia que ele comentasse aquele artigo do Haddad, depois da reeleição, falando que ele e a Dilma foram avisados pelo Putin e pelo Erdogan e não fizeram nada, aparentemente, sobre o alerta de que haveria uma primavera no Brasil. Alertados em 2012, primavera em 2013. Mas não adianta, a gente sabe que não funciona assim, né? Porque é efeito de manada dentro da coterie deles, do grupo, você entendeu? Do piquenique. Você vai seguir os seus amigos ou você vai, enfim, perder o seu tempo, entre aspas, ouvindo aqui o Grupo Expresso, lendo o que a gente está falando e tal, e ficando pelo menos com a dúvida na cabeça. É só isso que a gente pede. Tirem um momento de dúvida, pelo menos, vai. Dá o benefício. E quem sabe vocês não estão errados, meus amigos. Né? Pode ser interessante. Vamos ver. Que tal olhar para o outro lado? Porque foi a mesma coisa que está rolando quando está acontecendo essa história toda, já que a gente está falando do reboot, né, Romulus, de montagem, né, dos administradores do sistema ocupando esses cargos, né, se deu total atenção ao problema do dossiê. E agora isso está de novo colocado na pauta no ping-pong, que o ministro se recusou a dar o dossiê. Foi a Carmen Lúcia que pediu, não sei, né? Qual o ministro do STF falou? A Carmen Lúcia. Você não chegou a ver isso, Qual né? dossiê? Isso aí eu não vi, não. Qual dossiê? O dossiê que originou toda aquela história do Ministério da Justiça, que descobriram o surgimento do novo ministro lá. Eu não sei qual foi o ministro, mas eles colocaram como se fosse uma... O ministro da Justiça, o Mendonça, esse que substituiu. Pois é, mas colocaram como se fosse um apoio do STF. Aliás, o Piguinho Vermelho sempre faz isso, Pierre, assim, STF encaminha a PGR, como se fosse uma medida assim de estou subscrevendo a desconfiança. Não, isso é uma coisa administrativa, olha. Antes de se manifestar, tem sempre que mandar para o Ministério Público. Assim, e eles colocam, STF envia para a PGR. Isso é cumprir tabela. Essa é a rota, né? Agora, o que eu acho, sim, né? Porque foi assim a história, Romulus. Só para inteirar aí o pessoal. Houve esse vazamento importantíssimo, publicado na coluna do Rubens Valente, no UOL. Esse cara, ele está fazendo um ótimo serviço, do meu ponto de vista, né? Mas, enfim, ele vazou que teria sido montado um dossiê contra os policiais antifascistas e 3 ou 4 professores, entre os quais o Paulo Sérgio Pinheiro e o Luiz Eduardo Soares. Né? O Paulo Sérgio Pinheiro teve um cargo durante o governo FHC, é um cara ligado à ONU, aos direitos humanos, enfim, é uma figura histórica. E o Luiz Eduardo Soares foi, por sua vez, secretário de Segurança do ministro... Acho que foi do Márcio Tomás Bastos, que era do Ministério da Justiça do Lula. Era do Ministério da Justiça, mas era do Lula. Era do Lula, exatamente. Ele coordenava a política nacional de segurança, mas ele tem uma ligação histórica com o problema da polícia e das milícias no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Vazou esse dossiê. Mas vazou esse dossiê de novo, assim, e ficou claro, né? E a partir daí eles falaram que então estava sendo montada uma ABIN paralela. Quando eles falaram o sujeito que foi responsável pela montagem da tal da ABIN paralela era o tal do coronel, esqueci os outros nomes. Libório. Libório, né? Esse é o nome, acho que é o nome de guerra dele. Tratamos disso em detalhes na última sexta-feira. Enfim, mas só para retomar, quem não viu, assim, rapidamente,
quiser reveja o programa ou leia lá o que foi publicado no próprio Duplo Expresso. Se chama a matéria, não sei, o nome ficou o surgimento da dossiecracia. Exatamente, texto de sua autoria, exatamente. Eu mostro aqui. Vai falando aí que eu mostro aqui na tela. Do Lício. Bom, aí, o que a gente notou? A partir também de uma matéria do Marcelo Godoy, que é talvez um dos únicos jornalistas também que não caiam nesses jogos, né, que o Planalto está produzindo, nessas falsas contradições e tal. Ele manda muito bem. Mas o que ele fez? Ele foi lá e olhou para a carreira do Libório. Só que isso não chamou tanto a atenção dele, mas chamou a nossa. Qual que é? É o fato de que desde o começo dos anos 2000, ele está passando por órgãos da Justiça, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, vinculado à ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. E aí surge o questionamento. Para que militares estão enfiados no problema da corrupção, quer dizer, do combate à corrupção e da lavagem de dinheiro no Brasil, do crime? É uma questão civil essa, é uma questão de Estado, é uma questão de polícia e de justiça. Por que tem militar? E aí, olhando esse negócio, a gente descobre o quê? Que o Ministério da Defesa, em 2012, ampliou significativamente a participação dele nesses grupos de trabalho e comitês, tipo GAECO, esses grupos de operação especial, e aí, combate ao crime, né, com o carimbo da Presidência da República em 2012, autorizando o Ministério da Defesa a se enfiar em todos esses negócios. Exatamente. E aí, inclusive, no final tinha um link com a outra navalha, a outra lâmina da Navalha Expressa, isso daí é a questão do Patriot Act, fechamento clandestino de regime, a outra que é Evangelistão do Pó, porque o mesmo sujeito, a sua última passagem no Ministério da Justiça tinha sido no departamento que tratava e que foi responsável pela distribuição e remanejamento de presos de lideranças do PCC para presídios federais. Quando a gente sabe que isso foi fundamental para realizar um encontro entre Fernandinho Beiramar, representando o Comando Vermelho, e Marcola, representando o PCC, em março de 2019, já a gestão Sérgio Moro /Heleno, no Presídio Federal de Rondônia, Presídio Federal de Segurança Máxima, quando foi acertado os termos finais da associação comercial entre essas duas organizações, para que houvesse um cartel harmônico, tratando da questão do tráfico em todo o território nacional, e o seu acerto com o poder político, seja ele o lado juristocrático, do Ministério da Justiça, seja ele o lado alta hierarquia militar no GSI, Piero. E aí olha que incrível o que acontece, né? Então você vê o quê? Numa perna da pinça, você tem o quê? Militares brasileiros indo lá para o Haiti, se abastecendo, vamos dizer assim, com toda a praxis doutrinária e depois de um sistema administrativo de um país que estava mergulhado no caos e na criminalidade, né? Se estabelecendo em contato íntimo com militares norte-americanos, porque afinal eles estavam subordinados à ONU, a sede é lá em Nova York, mas eles estavam indo para Washington, né? E cruzando esse pessoal o tempo inteiro. E na outra perna... Não só isso. O Lula já falou que aquela intervenção no Haiti tinha sido a pedido dos Estados Unidos. Não tinha uma história dessa, Piero? Não, isso foi mesmo. Isso eles ligaram diretamente para o gabinete do comandante do Exército. Quem era? Não lembro quem era. Acho que em 2006 foi essa ligação, sei lá. E o general Heleno era o chefe de gabinete. O sujeito estava do lado do general quando ele atendeu a ligação. Ele falou, eu vou. Né? E veja, tudo bem. Começou o desenho nessa perna do Haiti, de um lado, e de outro, o desenho dos novos conflitos que o Brasil teria que encarar a partir de meados dos anos 2000, incorporando todas essas doutrinas de contra-insurgência,
contra terrorismo, guerra híbrida e o escambau, só que entendendo que as principais ameaças agora eram justamente a criminalidade que vinha pela fronteira porosa do Brasil, né? Ao longo lá do sul até lá, mais ou menos Rondônia e tal, mas também subindo lá para cima, né? A Amazônia, pega toda essa coisa. Cabeça né? do cachorro, tríplice fronteira, Colômbia, Venezuela, Brasil, aí já bota aquela milícia xiita do sul do Líbano dizendo que está na Venezuela, que está com mísseis Igla e não sei o que e tal, as plantações lá do Diário do Sul. Tá lá no Paraguai, né? Sendo abastecida por comerciantes libaneses, justamente, né? Estão ali, entendeu? Tudo muito enrolado. Esses caras saíram lá, né, da diáspora sírio-libanesa. Você sabe que a primeira... Eu tava, agora, para essa questão do Líbano, eu estava vendo um especial da TV pública francesa ontem debatendo essa questão, e aí tinha uma lá que era binacional, francesa, acadêmica, francesa e libanesa, e ela falava que a primeira... O Líbano parece aqueles países centro-americanos. A primeira fonte de divisa, de moeda forte do Líbano, é remessa de parentes da diáspora. E ela falava, olha que interessante, ela falava que ela tem um grupo de WhatsApp, porque, engraçado, né? Eles migram, mas mantêm um vínculo muito grande com a terra, e sempre tem parente na terra. Aí ela disse que ela soube antes do noticiário pelo grupo de WhatsApp familiar, ela falou, onde tem parente no Líbano, aqui na França, a ex-potência colonial, e no Brasil. Eu no Brasil, no Tríplice Fronteira, o pessoal falando e tal, o pessoal que manda a grana lá, inclusive na época via CC5, para manter os parentes no Líbano, Piero. Depois a gente pode até falar um pouco disso aí, né, que está se desenhando uma guerra híbrida lá. Da pesada. Pois é. Só para fazer um spoiler, você também está um pouco cético com a narrativa oficial de mero acidente e tal, não sei o quê. Totalmente cético. Não dá. Enfim. Eu não sei se você estava vendo o início do programa, o Pepe Escobar estava conversando com ele entregou o texto dele sobre isso, trazendo os relatos de contatos dele na inteligência, que ele tem em todos os lados, ele tem do lado saudita, e ele vem citando no Facebook, do lado saudita, do lado israelense, MI6, e do lado do russo e tal, não sei o quê. Aí ele coletou isso para dizer assim, bom, pelo menos a dúvida tem que subsistir. E aí disse que ele entregou quarta-feira à noite para o Asia Times e para o Consortium News. Os dois falaram assim, não, pensa duas vezes, é isso mesmo que você quer falar, Pepe Escobar e tal, não sei o quê. Aí ele disse que agora de manhã que o Asia Times resolveu publicar, mas o pessoal ficou com a coisinha ali tão fechada que não passava nem sinal de Wi-Fi, Piero lá. Não, porque eu tenho acompanhado as postagens dele, né? Ele disse o seguinte, qualquer que seja o lado que você pense em relação a isso, parece que é melhor o consenso de que o negócio foi um acidente. Entendeu? Todo mundo prefere que o negócio assim, porque senão isso dispara a Terceira Guerra Mundial. O que talvez seja um bom sinal, Romulus, porque é mais uma amostra de que essas cornetadas do Trump dizendo que vai lançar um ataque de mísseis contra a China são puro gogó, entendeu? Que no fundo, na hora que o negócio aperta, os caras realmente, opa, calma lá, vamos com calma aí. Interessante também nesse ponto, Piero, a contradição entre o Trump e o Deep State, o Pentágono, porque o Trump ficou falando ataque, desculpa, o presidente, você pode achar ele incapaz, mas ele não ia falar a palavra ataque mais de uma vez, sem pensar nisso, as consequências de uma fala dessa. E o Pentágono diz acidente, e o Trump, ataque. Eu fiquei meio cético em relação a isso, porque eu achei que isso também foi uma coisa proposital. Por quê? Porque ele precisa desesperadamente desvincular a imagem dele do Deep State e cultivar a ideia de que existe um Deep State que trabalha contra ele, que é instrumento do Partido Democrata. Né? Agora, eu não sei o quanto isso é fato mesmo, porque tem o jogo interno lá dos Estados Unidos e a pré-guerra híbrida que os caras estão vivendo lá, é uma coisa bastante complicada. Seja como for, eu achei incrível, porque hoje, bem cedinho, a hora que eu acordei, eu fui ver as notícias de ontem, que eu acabei não vendo, e o que eu vi? Um discurso do Macron falando o quê? Que precisa... Porque ele foi o primeiro a estar lá, né? Claro. Que aquilo lá precisa passar por uma ampla reforma, porque o governo é corrupto. Tem muita corrupção, que é corrupção, que é corrupção, que é corrupção, que é corrupção. Bom,
esse papo de corrupção para acionar a guerra híbrida, a gente já sabe bem que teve, né, um caso... Onde foi mesmo? Bem sucedido, né? Enfim, de vínculo entre essa ideia de corrupção e guerra híbrida. E, claro, começaram os protestos ontem à noite lá. Não que eles nunca tivessem havido, não, Romulo, porque até onde eu sei, sempre aquilo lá foi um caldeirão que teve muito protesto, mas agora o negócio foi um pavio que pode pegar e incendiar aquela região. É muito mais vantagem, sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista do Trump, do Deep State, da Rússia, de quem quer que seja, que o conflito comece como uma guerra híbrida e, se for o caso, depois o pessoal entre com o pé na porta, né? Eles não iam enfiar o Exército de Defesa de Israel entrando pelo sul do Líbano direto ali, entendeu? Como os caras fizeram no começo dos anos 2000. Eles já sabem que é muito melhor a coisa começar com uma cisão interna e aí, de repente, todos os grupos, não, vamos lá, direitos humanos, olha aí o que estão fazendo com os caras, tal, vamos ter que intervir nesse lugar. E é muito enrolada essa história toda. Por quê? Porque tem a ver com as linhas de suprimento que a Síria estava para fornecer. Uhum. E parece que elas foram queimadas essa semana também, entendeu? Uhum. Então tem uma ação combinada ali que é maior, mas todo mundo já sepultar o negócio, o acidente, etc. e tal. E o Macron ir lá, eu achei super significativo, entendeu? Como o primeiro cara. Porque ele é o cara o quê? Ele é o cara que, nesse jogo, né, das grandes potências, finge ser o cara contra-hegemônico americano. A França tem esse papel historicamente dentro da OTAN, né? Pois é. Ser meio a ala esquerda, né? A ala anti-imperialista, a ala anti-americana, né? Um contraponto e tal, mais próximo no conflito ali do Oriente Médio dos árabes, historicamente. Ela tem esse papel, a França sempre teve. Pronta para soluções de mediação, etc, etc, né? Enfim, muito problemática essa história toda lá. Vamos ver o que vai dar. Pois é, deixa eu ver aqui que o Pepe tinha falado que ia mandar o link assim que saísse a publicação lá, deixa eu ver se já saiu. O pessoal ficou, ainda não mandou não, ele viu minha mensagem, mas não mandou. De repente esteja ocupado lá também, não sei. Se você que está nos assistindo, se já tiver saído o artigo do Pepe Escobar, que levou os editores lá da Veja Times e do Consórcio News a pensar duas vezes, ou pedir que ele pensasse duas vezes, dá um toque aqui no chat que eu compartilho no chat e na descrição do programa também. Bom, a guerra híbrida é global, mas vamos voltar para o capítulo brasileiro dessa questão, né? Então, eu falava aí dessa questão do Lula comprar, mais do que comprar, vender esse discurso, me preocupou, né? De, agora sim, tem o golpe. Tipo, bom, o golpe já foi dado, não precisou, para quê? Pra quê? Time que tá ganhando... Ô presidente, eu gosto tanto de futebol, mexe em time que tá ganhando, fala uma votação do Guedes, que foi, assim, passou no sufoco, no Congresso e tal. Os caras estão fazendo tudo, tá botando todo mundo, aí a oficialidade toda no Executivo, com contrato de empresa gerida pro pessoal da Ativa, contratando com o Estado. Pra que mexer em time que tá ganhando e expor isso quando eles podem fazer a abordagem direta? Então... o presidente Lula é uma pessoa tão, assim, uma raposa da política, mas realmente tá complicada a leitura dele da realidade, nesse caso específico, né? Então, se tivesse só o pessoal lacrador do PSOL pedindo, né, provocando PGR, pedindo audiência pública, fazendo, levantando plaquinha no plenário, eu ficaria tranquilo. Agora, quando o ex-presidente Lula, com a sua importância, compra, e mais do que isso, vende esse discurso, realmente é aquela hora de suspirar, Piero Leiner. Então... Ainda nessa chave, eu queria saber se você concorda comigo, porque a gente teve duas coisas importantes no STF. Então, pelo lado direito da pinça, essa plantação na Piauí do Heleno, da Cor Digital do Heleno, olha, vai do gol. Então, mais uma vez, credencia, cacifa o STF como o obstáculo nas instituições, a oposição institucional que leva à frustração os planos golpistas do Bolsonaro, da área ideológica, etc. e tal. Então, mais uma vez, o STF sai bem na foto. Aí na perna vermelha... Mas isso foi também, vamos dizer assim, apimentado na imprensa. Apimentado não, eles adicionaram a esse tempero e apareceu de forma esporádica, mas agora eu não estou conseguindo lembrar exatamente onde. Eu acho que foi na Folha. A ideia de que os comandantes da Ativa
estão descolados disso aí, você está entendendo? Que eles não seguiriam, não seguiriam essa diretriz golpista do Bolsonaro. Então é a ideia, que os militares são moderados, que eles moderam e que o STF é uma linha de resistência. Mas vamos lá, continua aí. Exatamente. Olha você vê como a escola de Pirulaine nas redes sociais. Veja se você concorda com a síntese do Eduardo no Twitter. Eu retuitei. Eu quero saber se o mestre da estrelinha ou não. Olha só, ele compartilhou a matéria da Piauí e falou o seguinte, essa matéria serve para disseminar engodos. Número 1, existiria alas moderadas dentro do governo que controlam a loucura de Bolsonaro. Ocorre que não existe ala dentro do governo. Quem governa é um só corpo, os militares. Outra, que instituições democráticas estão em pleno funcionamento. É chato lembrar, mas já houve um golpe, foi em 2016, confirmado pelo STF. Nossa Suprema Corte bem representa a juristocracia brasileira. E aí conclui ele com o seguinte, posa de democrática progressista, mas nas questões que realmente importam, confirma um domínio de interesses que estão longe do interesse nacional. A política ultraliberal do Guedes é o que importa. Reformas, reformas, reformas. Lembrando que eles vão certamente passar aí a privatização da água, mas é aquele exemplo que eu dei de escancarar, arregaçar mais a coisa do que na época do Fernando Henrique, dizendo que os desinvestimentos, entre aspas, da Petrobras só mudaram o nome, né? Falando que não é privatização, que por isso não precisa aprovar lei, não precisa ter leilão, pode ser carta convite ali no escurinho do cinema, Pirulaine. Claro. Não, e ainda botam o Guedes ontem, né? Não sei se já chegou a ver isso, né? Mas hoje foi o grande assunto da pauta lá dos gênios da Globo News, né? Que o Guedes estava numa reunião com investidores estrangeiros, não sei aonde, e aí ele falou, opa, na Amazônia não, na Amazônia ninguém mexe, vocês já desmataram a parte de vocês, agora a gente tem o direito de fazer o que bem entender com a nossa. Vocês já tiveram o general Custer que dizimou os índios, agora a gente faz o que a gente bem entender com os nossos índios aqui, né? Dando a entender, de que, olha para que ele faz isso, né? Ele dando a entender que ele está, alinhado com os militares nessa, mas isso ele está mesmo, mas 2, que os militares estão, de fato, representando o interesse nacional e ele reforça esse discurso deles, você está entendendo? Dizendo assim, não, a gente não se vende por qualquer coisa. Isso depois de ter passado uma semana, vocês devem ter falado disso na primeira parte do programa, eu peguei só um pedaço, mas eu tive que fazer tarefas domésticas aqui. Eles passaram as últimas 2 semanas, desidratando o Estado, né? Com a coisa do BNDES. Olha, rifaram o BNDES em tantas coisas. O leilão, acho que teve da AES, Agência de Energia, AES Tietê, o Eletropaulo aqui, e foi ridículo, tinha proposta melhor. Eles venderam para uma americana que ainda por cima é má pagadora, né? Má pagadora, deu um calote no BNDES. E quando você tinha um consórcio nacional bem feito para fazer o negócio, olha, o negócio é escandaloso, escandaloso. Então, ele faz esse trequinho para fazer uma cortina de fumaça ali, entendeu? Mas não adianta. Não adianta. Enfim, o negócio está dado. É ridículo esse negócio. Enfim, de botar Paulo Guedes agora como nacionalista. Porra, esse cara de nacionalista não tem rigorosamente nada. Nada. Com certeza. Aí, inclusive, eu ia trazer esse assunto da Amazônia, de repente já trago agora, porque todo mundo... O pessoal aqui estranhou, Piero, que o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, colocou ontem um vídeo de uma ação espetacular. Vou colocar aqui na tela, tá aqui, ó. A gente já trata agora, olha só. Ele foi no Twitter dele ontem e colocou aqui, ó. Fizemos uma grande operação de fiscalização contra garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará, cujas imagens mostram claramente a extensão dos danos ambientais causados. Olha, eu tenho uma ignorância sobre essa questão de o que é garimpo legal e ilegal, a diferença de escala e tal, mas quando eu olhei essas imagens aqui, eu falei que isso aqui é um garimpo ilegal, isso aqui não é artesanal, o tamanho dos veios que eles abriram e tal, isso aqui não me parece uma coisa artesanal, isso aqui é com máquina, não é trabalho humano que a pessoa abre essa clareira, essas poças, essas, né, piscinas e tal.
Eu achei uma coisa, pode ser uma ignorância minha, mas considerar isso aqui ainda um garimpo ilegal artesanal talvez, enfim. Olha a dimensão, olha o tamanho do helicóptero pousado lá e olha o tamanho da coisa. Eu achei engraçado, assim, o Ricardo Salles que falou que era para passar a boiada, agora ele está querendo capitalizar uma ação, supostamente, aí contra o garimpo numa terra indígena lá. E aí a Antobastos compartilhou isso e falou o seguinte, ó, a novela Brasil tá difícil de encarar. Todos os núcleos da novela querem protagonista. Pauta mineração, mais índios, mais Amazônia, reforça o gancho deixado no capítulo anterior pelo general Mourão, ele que agora é o responsável pela política amazônica, Piero Line. Mas então, pois veja bem você, que é exatamente isso que eu me recordei agora do que eu vi hoje cedo saindo no jornal. As pessoas se lamentando que o Paulo Guedes faz essa fala, justamente no momento em que o general Mourão estava fazendo uma política tão sensata, tão boa para o meio ambiente, que ele estava conversando com os investidores estrangeiros que pregavam o controle ambiental da Amazônia, que ele estava controlando o negócio lá. Pô, aí vem o Paulo Guedes e estraga tudo, todo o trabalho que o cara estava fazendo, entendeu? E quer dizer que, mais uma vez, um aloprado faz a ala moderada brilhar pelo contraste? Olha que coisa engraçada. Mas, Rômulo, é o tempo inteiro e cada semana é um. Você entendeu? Eles só vão escalando. Alô, fulano, essa semana é sua vez de dar um negócio lá, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente está precisando fazer, porque o que estava acontecendo nas últimas 2 semanas? Não estavam arrebentando na imprensa com a imagem do Exército por conta da Amazônia e da Covid? Não era esse o problema? Sim. Todo mundo estava arrebentando. Então, o que acontece? Você precisa botar um cara de fora, você está entendendo? Que é justamente aquele que é visto como o mais desvinculado e autônomo. E, mais uma vez, aquela reunião fake do dia 22 de abril serviu também para isso, porque todo mundo saiu falando que ficou claríssimo que quem mandava mesmo era o Paulo Guedes, que o resto falava sim, senhor, para ele. Então, é isso que a gente está vendo aí. Entendeu? Ele faz esse discurso para parecer que o Mourão, de fato, era o cara moderado que estava fazendo a coisa lá ser consertada. Plano que, o que a gente falou no começo de 2019, o Rômulo? Eles iam, de um lado, tacar fogo e, de outro lado, botar o exército como bombeiro que ia salvar a situação da Amazônia. Isso assim, quando teve a primeira coisa de desmatamento, de queimada na Amazônia, a gente falou, a jogada é essa. Eles criam o problema e entram eles próprios com a solução. Exatamente. Né? Então, essas jogadinhas de imprensa, você está entendendo, funcionam muito para isso. Agora, o Guedes fala isso num negócio aí, todo mundo, não, reunião. Você acha realmente que essas reuniões com investidores definem 1 bilhão a mais ou outro a menos para cá e para lá? Essas reuniões não são porcaria nenhuma, entendeu? É uma praxe, um teatrinho que o cara faz lá. O que interessa é número para essa gente, entendeu? É ver no papel depois, o que você faz, o que você não faz. A gente só acredita no que está assinado, meu amigão. É isso. Exatamente, com certeza, Piero. Aí veja só, né? Então, voltando àquela questão do teatro de operações dessa semana, o STF. Então, pela direita, o pessoal bota que realmente há uma oposição entre o Palácio do Planalto e o STF, inclusive levando o Bolsonaro até a propor um golpe. Aí, isso, a direita massifica isso, e até pessoas na esquerda compram e vendem o discurso, não só os sem noção do PSOL, mas também até o próprio ex-presidente Lula. Aí veja você, o STF também fica bem na foto na pauta que surge ou tem mais ênfase à esquerda, com a história da decisão lá da segunda turma em favor do ex-presidente Lula, que supostamente dará acesso a ele aos documentos da Odebrecht e tal. Ninguém aqui é ingênuo, Piero. Isso aí é uma reação claríssima à imposição da pauta documentos da Suíça pelo Duplo Expresso, forçando, em alguma medida, constrangendo Lula e defesa a pedirem finalmente, depois de 2 anos e 7 meses aqui, né? E a questão até que a gente colocou de que uma primeira recusa
uma consulta que foi genérica. Perguntaram assim, num ofício lá assim, podemos pegar o documento? O sujeito falou, em princípio não. Se já tivesse colocado, eu acredito que na segunda, né, no pedido de reconsideração, devem ter colocado uma coisa mais interessante. Falaram assim, olha, foi recusado no Brasil o acesso, nós temos aqui elementos indicando que houve falsificação, coisas que não estavam no primeiro pedido. Era um pedido, assim, muito, né, de princípio, né, sem a coisa específica do porquê que seria importante ao Estado suíço conceder essa paridade de armas. Mas eu falei, até nesse segundo, se fosse recusado seria melhor, porque poderia haver a provocação do judiciário suíço, onde, no âmbito de um processo no judiciário, a defesa do Lula e o próprio poderiam pedir para rolar como testemunha Rodrigo Tacla Duran, Dario Messer, o doleiro, que é o banqueiro das contas de Eduardo Cunha, nacional da Suíça, que está preso no Brasil em prisão domiciliar, David Moino, pegar e mandar abrir o sigilo da conta ônibus do Eduardo Cunha num banco suíço aqui para pegar o nome dos 150 deputados, mostrando que a Lava Jato tinha esses dados e não fez nada. Tudo isso está relacionado para mostrar que a Lava Jato é uma farsa, pedindo que fosse anexado ao processo uma prova que já foi produzida. A delação premiada do Jucabala, o preposto do Dario Messer no Rio de Janeiro, falando, em Curitiba o pessoal leva uma mesada de $50 mil desde o Banestado até hoje para deixar o Dario Messer passar incólume. Fora isso, pede lá também uma outra prova produzida, o print screen do WhatsApp do Dario Messer com sua namorada, falando, um dos que leva a grana mensal lá é o Januário Paludo, o patriarca da Força Tarefa e tal. Então a gente teria um procedimento judicial internacional, por definição, Lula, Lava Jato, cooperação entre dois estados e tal, que ia desmontar onde o judiciário efetivamente é certo que a Suíça é parte da Aliança Atlântica, é certo que haverá pressões do imperialismo, mas a gente tem uma conjunção interessante aqui em que a Procuradoria já está em causa pela questão da FIFA, o sujeito pediu demissão, então já está balançado, não está podendo encobrir tanto as coisas como antes. A Suíça está movendo um processo contra a inteligência americana por estar influenciando aqui também. Então há toda uma conjunção aqui muito interessante, né? E a gente ter conseguido internacionalizar a pauta de Banestado com a publicação do Pepe Escobar, que repercutiu tanto aí, tudo que, assim, aqui pode ser que a gente não consiga, mas chances maiores do que haveria nesse processo judicial da Suíça não haverá. Aí surge, eis que por mágica, um desincentivo a sequência dessa iniciativa, ou pelo menos com tanto ímpeto e agressividade aqui, porque o STF, magnanimamente, depois de 5 anos, né, porque afinal isso é pedido aí desde 2014, fala, não, o Lula pode acessar sim os documentos que forem de interesse dele, tá? Do acordo de leniência do Odebrecht, era até aqui negado e reiterado. E quando a gente impõe a questão da Suíça, não, pode ter acesso do interesse dele. Aí as pessoas perguntaram na rede, do interesse dele, como é que ele vai saber, sem ver o todo, o que é o que não é do interesse dele? Não é? E peraí, número 2, os documentos do Brasil são aqueles em que o nome do Dario Messer foi apagado. Por exemplo, não seria do interesse do Lula mostrar que a Lava Jato apaga pessoas? Inclusive o Beto Almeida, da Telesul, ele comentou esses dias que na entrevista da Al Jazeera, o Lula teria dito, eu não sei com base em quê, mas que o Fernando Henrique Cardoso estaria nos documentos na Suíça. Será que ele está no do Brasil? Lembrando lá que no Vaza Jato a gente soube que o Sérgio Moro falou para o pessoal desprezar qualquer coisa que pudesse constranger o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e tal. Então, não seria interesse do Lula desmontar a Lava Jato como um todo? Ou só pegar uma coisa e outra do laudo, do instituto e tal? Qual é o limite até onde interessa ao Lula desmontar a Lava Jato? Então, não é coincidência que quando a coisa aqui na Suíça avança, o pessoal fala, não, pode pegar uma coisa aqui. Aí algumas pessoas leram nisso uma tentativa de acordão oferecida pela juristocracia ao ex-presidente Lula. Aí fica a dúvida se ele aceitaria adiantar o lado dele e renunciar a desmontar a Lava Jato como uma alavanca de recolonização do Brasil. Eu não vou perguntar para você se você aposta o que é mais provável, Verlai. Mas você concorda que a gente pode pegar das duas pernas da pinça o Lava Jato ficando bem, o STF ficando bem na foto? Então, a direita para a direita liberal, é a última trava contra o... Está frustrando, sim, o Bolsonaro. Há uma oposição real. O Alberto Carlos Almeida pode continuar falando. As instituições estão funcionando normalmente, sim. Ele que segue sendo consultor do PT, foi consultor da campanha do Haddad e sempre fala isso. Vejam como as instituições travam o ímpeto golpista de Bolsonaro. Então, vai poder continuar falando, graças à matéria da Piauí. E aí, a esquerda... Todo mundo aí, Piguinho Vermelho, Breno Altman, Leonardo Atucho e tal, comemoram, veja o STF, a perspectiva, inclusive, é que eles limpem a ficha do Lula e Lula possa concorrer em 2022. Vou mostrar aqui, o Leonardo Atucho, inclusive, fez uma confusão, me desculpa, ele não é ingênuo, ele, inclusive, provocou algo que a gente critica, nós, acadêmicos de direito internacional, criticamos a aplicação extraterritorial da jurisdição americana, com Foreign Corrupt Practices Act, etc e tal. Aí veja, o Leonardo Atucho lançou a jurisdição,
a jurisdição, o aumento extraterritorial do Brasil, porque, segundo ele, a decisão do STF permitiria acessar os documentos da Suíça. Olha o que ele botou aqui, ó. No dia 4 de agosto, ó, Leonardo Atucha, editor do 171, ele próprio pendurado em delação, do senhor Milton Pascovitch. Aí tá aqui, ó, o ex-presidente Lula acaba de obter uma vitória importantíssima no STF e terá acesso a todos os documentos usados no acordo da Odebrecht botou aqui, ó, que interessem à defesa. Quem que determina o que interessa ou não? É uma dúvida. Incluindo documentos dos Estados Unidos e da Suíça. Bom, qualquer pessoa leiga sabe, mas se não sabe vai ficar sabendo agora, o STF e o judiciário brasileiro, no geral, o STF em particular, não tem jurisdição sobre a Suíça e nem sobre os Estados Unidos, muito menos. Então, não existe. Se o Lula quer acesso a documentos da Suíça, ele tem que continuar o procedimento aqui na Suíça, né? Isso aqui é uma confusão que o sujeito lá ou está muito, né, muito atarantado, ou então, pelo contrário, está vivíssimo. Né? E ele fala o seguinte, na sequência. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Nesse caso, se envolvesse, né, uma ação entre dois estados, não seria... perdão, eu tinha colocado só, Piero, eu tinha colocado o tweet errado. Agora sim tá o tweet certo na tela, pode falar. Se fosse vamos dizer, uma ação que envolvesse dois estados em intercâmbio entre Brasil e Suíça, não teria que ser feito via Procuradoria e Ministério da Justiça? Sim. Isso é uma coisa que escapa um pouco o âmbito do STF, não é não? Não, olha só, isso daí que você está falando é o caminho normal, de acordo com as convenções de cooperação, e que inclusive é o relato de que na Lava Jato isso não foi respeitado. Então, até por isso, os advogados de defesa dos empreiteiros vêm pedindo que seja reconhecida a nulidade de uma série de provas. Né? Eles falam que era tal da cooperação selvagem, porque não passava pelo Ministério da Justiça. E o que é engraçado é que o Ministério da Justiça de Dilma Rousseff / José Eduardo Cardoso ficava de boa, não reclamava nada, que estava sendo atropelado. O que eu estou me lembrando é a história do famoso documento lá do Expresso, que não tinha ido via Ministério da Justiça. Não era esse o caminho? Esse é um dos mecanismos, né, que é a cooperação, o auxílio direto. A cooperação direta, que é aquela em que você tem Ministério Público, mas você também pode ter no Judiciário, que é justamente, por exemplo, o Lula não é do Ministério Público. Então, se ele quer exigir uma cooperação, no caso, em concreto, aconteceu isso. Ele falou, eu quero que o Rodrigo Tacla Duran seja arrolado como minha testemunha de defesa. Ele só pode suplicar ao juiz que conceda isso, para o juiz emitir uma carta rogatória de pedido, estou rogando para que o juiz, o estrangeiro, concorde e faça a diligência, seja ouvir uma testemunha e mandar de volta. E nesse caso estava configurada a fraude, porque secretamente o Ministério Público Federal no Paraná, Deltan Dallagnol e companhia, pediam para ouvir o Rodrigo Tacla Duran e nesse momento sabiam encontrar perfeitamente, mandavam via Ministério da Justiça, num documento dizendo sigiloso, via Ministério da Justiça, mas aí já era governo Temer, mas o homem que estava responsável por cooperação e recuperação de ativos era um homem indicado pelo Sérgio Moro, no governo Temer, Ministério da Justiça do Temer, e aí marcam a audiência e ao mesmo tempo, quando a defesa do Lula pede, ali diferença de dias entre um pedido e outro, quando ela pede, o Sérgio Moro manda um documento deliberadamente com um endereço falso, endereço errado, para que voltasse um papel do oficial de justiça da Espanha falando, olha, fui lá nesse endereço, não tem ninguém com esse nome, então é um foragido, né, que era uma narrativa oficial, mas ao mesmo tempo ele sabia encontrar. O Sérgio Moro não tem a obrigação de colocar o endereço, ele não tem que saber o endereço, ele só cientifica o juízo na Espanha falando, eu quero ver esse cidadão, encontre para mim, por favor. Assim como foi encontrado no caso do pedido secreto do Ministério Público, seria encontrado, mas ele manda com o endereço errado para voltar o papel com a negativa, né? E é uma coisa que as pessoas se perguntam, Pedro, assim, olha só, outro dia eu estava comentando isso, que até hoje esse documento não perdeu o teor escandaloso dele. Até hoje, ele continua sendo prova documental de fraude processual, tão importante quanto qualquer outra fraude processual que seria aprovado com os documentos do Odebrecht. Por que ninguém até hoje fala? Porque a briga ali no judiciário, que até hoje teve a primazia, ela só pode ir até um determinado nível. Você muito bem falou que, a partir do momento que você fala que tudo é farsa, os próprios agentes que tem ali perdem a sua razão de existir, sua raison d'être. Então, não se pode, por exemplo, mostrar documentalmente para o Sérgio Moro, falando, você está defraudando o processo, claramente, aqui, ó, tá um documento, aqui o que você mandou para a Espanha, o Ministério Público que mandou, inclusive no Vaza Jato a gente viu que vocês são totalmente coordenados e tal, então isso aqui é a prova de fraude processual. Como é que você continua agindo no processo? Você está falando que o juiz está defraudando no processo também, de uma forma assim, muito, muito agressiva. Então, é um nível que eu também fico me perguntando se chegaria nesse ponto do cliente
Fala, não, até aqui me serviu isso aqui, a gente vai continuar com isso aqui, mas eu vou politicamente pegar o documento da Odebrecht que eu consegui na Suíça e fazer um dump, botar na rede tudo, não sei o quê, e não só aproveitar no meu processo. Então, você vê que a cenourinha da solução acordada juristocrática foi acenada nessa semana pro Lula de novo. Falando, olha aqui, por aqui, não fica agressivo. Com certeza os Cardoso da vida voltaram a falar, presidente, olha, tá vendo como por aqui a gente pode resolver? Não faz isso daí, senão você queima as caravelas, queima as pontes. Aí eu não tenho mais como costurar essa vitória que a gente teve. Não vai ser consolidada, não vai ser referendada no pleno. Não vai chegar a julgar a parcialidade do Moro. A cenourinha voltou a ser acenada. E o pessoal do Pinguim Vermelho botou em uníssono. Veja a mudança de ventos no STF. Isso aí é um ótimo presságio para o julgamento lá pra frente. Sine die da suspeição do Moro. Que eles ficam falando, é só quando voltar sessão presencial e não sei o que e tal. Veja como eles vão administrando a cenourinha por rede, Piero Line. Até porque, se por acaso o acesso for total, pleno e irrestrito, não ia complicar para a própria Carmen Lúcia, não? Que homologou. Com certeza. Então, o Piero, ia complicar para os nomes do judiciário em cima dos quais o Fachin está sentado há 3 anos. A Odebrecht chegou e falou, olha isso aqui, não seria bom você chegar a um acordo comigo? Imagina se eu fazer para a imprensa essa listinha aqui de nomes VIPs do STF, STJ e TCU. E sumiu. Alguém tem alguma dúvida que nessa via que vai ser franqueado ao Lula esses nomes foram deletados pelo senhor Paulo Sérgio da Rocha Soares, funcionário de fato da Odebrecht? E se for descoberto, se por casualidade Lula pegar e publicar e olharem confrontando o documento, a Lava Jato vai falar, isso foi o Odebrecht, foi o Paulo Sérgio da Rocha Soares que apagou, botou, aumentou, diminuiu e tal. Obviamente que vai arrebentar do lado mais fraco, mas em princípio eles não querem expor isso, falando, olha Lula, aqui tem como resolver o seu caso específico, para com essa onda aí do maluquinho da Suíça e tal. Não, você já mostrou que se a gente apertar aqui você até vai e tal, já é o suficiente para chegar no acerto e tal. Mas você vê que até a coisa concreta, que seria o quê? Tô pensando assim, muito pragmaticamente, se o Lula falasse, olha, eu quero a anulação dos meus processos, para ele começar a considerar desacelerar a coisa na Suíça, só se ele já tivesse, não com os pássaros voando na mão, o pessoal já tivesse declarado Sérgio Moro suspeito, os processos fossem nulos, começasse tudo de novo. Até aí o desdobramento não estaria certo. Mas se ele se contentar com essa miragem do pessoal, veja, nesse dia que a Carmen Lúcia e o Celso de Mello faltaram, e no pleno estarão, aí começou uma inflexão que quem sabe... Não dá, Piero Line. Você cairia nessa? Claro que não, mas o problema é o seguinte, eles acreditam, Romulo, que eles são uma força eleitoral que ainda vai meter muito medo. Você está entendendo? E que a via vai ser outra. Esse é que é o problema. Eles ainda apostam na questão das eleições como resolução de todos os problemas. Você vê como eu não estou aumentando em nada. O Lula já teve exemplos suficientes para saber que não era mais por aí. Você concorda comigo? Começar daquele dia no Sindicato dos Metalúrgicos, logo antes dele ir preso. Em 4 dias você está fora. Então, pronto. Já era para ele ter tomado as decisões dele. Mas a narrativa é da mudança de ventos, Piero. Ali não dava, agora dá. Aí te falar, você vê, eu não estou aumentando não, olha aqui. É no release do PT Jurídico via Brasil 171, via Leonardo Atush. Então ele botou, o ex-presidente Lula acaba de obter vitória importantíssima no STF, terá acesso aos documentos usados no acordo da Brecht, que interessa a defesa. Aí já é o primeiro senão. Aí depois, incluindo documentos dos Estados Unidos e da Suíça. Mentira. A Suprema Corte do Brasil não manda nem na Suíça, muito menos nos Estados Unidos. Aí ele fala, isso inclui acesso aos sistemas Drausos e MyWebDay. O voto decisivo foi do ministro Ricardo Lewandowski. E o grande derrotado foi o ministro Edson Fachin. Ele não anota que 2 pessoas que estarão no julgamento no pleno estavam providencialmente ausentes, teriam mudado o resultado, Carmen Lúcia e Celso de Mello. E aí agora, atenção à parte principal que está sendo martelada no ouvido do Lula. Ventos começam a mudar na Suprema Corte. Então, é verdade, Piero Line, que tinham prometido a ele, esse pessoal do PT Jurídico, da interlocução privilegiada, tinham prometido que ele entrava no sábado e saía na quarta. Mas os ventos mudaram, Piero Line. Então tá. O que mais eu posso dizer? Olha, você sabe como é que é viés cognitivo, né? A pessoa quer acreditar e você fala, o cara tá cercado. Semana passada botaram ele, os filhos e o pai da Valesca na dívida ativa da União, com 50 milhões. O Zé Dirceu, 70 milhões na dívida ativa da União. Às vezes a pessoa tá tão desesperada que ela fortalece ainda mais o viés de confirmação, ela quer acreditar e tal. Não sei, né? Essa coisa é complicada, viu? Psicologia. Talvez tenha sido levado a acreditar
que o acordo está ocorrendo em função dele não participar das eleições de 22. Quer dizer, essa é a minha barganha. Uhum. Mas já tinham falado isso em relação a 2018, passou a eleição e não entregaram. Ele continua, vai sair aí a terceira condenação, a segunda está no STJ. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o golpe não tem como saber que ele não vai roer a corda. Presidente Lula, por mais que você esteja falando, eu prometo, eu não vou roer a corda, não é bom o suficiente para eles. Até o último dos seus suspiros, eles querem guardar a faquinha no seu pescoço, presidente. Então, não vai até eles terem certeza que você foi completamente neutralizado politicamente, eles vão manter a alavanca. É assim que a dossiecracia transnacional funciona. Então, por mais que você confie em mim, eu cheguei à presidência, eu não restatizei a Vale, poxa, que é a prova maior e tal. Não funciona. Até o fim dos seus dias eles querem guardar a faquinha no pescoço. Concorda ou não, Piero? Não, é exatamente isso. A sua análise perfeita. Olha só. Por favor, fala. Não tem uma ponta solta aí. Pois é. É isso. Pois é. Aí veja, ó, não precisa grande malabarismo, não. É uma questão de ter memória e pegar o que aconteceu até agora. Entendeu? Pois é. Aí eu queria trazer o seguinte, olha, você falou aí da eleição, era o que eu ia trazer também, porque eu acho que tem muito a ver essa questão ele achar que é o suficiente falar, ele já está falando, eu não vou ser candidato, eu quero apoiar, eu quero ser coisa. Não é o suficiente porque eles não têm a garantia final, então até o presidente partir dessa para melhor, eles vão guardar a faquinha no pescoço, mesmo que ela não venha a ser utilizada. Mas aí veja você. Assim, eu não vou ser candidato e tal fulano vai ser candidato também. Esse começa com H. Pois é, exatamente. Aquele lá dos grandes serviços prestados pelo Sérgio Moro ao Brasil. Eu estava procurando aqui, será que eu não deixei aberto? Deixei sim, uma postagem, porque achei interessante, porque voltou o discurso, essa semana foi dada grande ênfase no Brasil 171, e numa pessoa que, em geral, marca a posição mais à esquerda do PT, que seria o Breno Altman, no caso. Ele fez uma fala lá no programa do Bom Dia 171, isso foi colocado com ênfase, chamada, né, garrafal lá no site, e ele próprio compartilhou o link do site com essa fala dele, dizendo que é fundamental que o Lula seja o candidato em 2022. Deixa eu ver aqui, né? Aí eu fiz uma análise em cima disso, porque mais uma vez me parece que esse... deixa eu ver aqui se é esse que eu botei certinho aqui, ó. Tal. Olha aqui, cadê? O pessoal veio debater. Terá acesso a todos os documentos. Tá, olha só, mas depois eu encontro aqui a fala do tweet do Breno Altman em particular. Mas o que aconteceu? Começou uma batalha de hashtags ontem, Piero. Olha só, entre Lula elegível versus hashtag Lula elegível e hashtag o povo elegeu Bolsonaro. Né? Sismogênese ativada. E a Zuzu Palomoni fez o print e botou. Pelos trendings, dá pra gente ter uma ideia do telecat, né? Usando essa questão da mudança de ventos do STF, que vai chegar ao ponto de limpar a ficha do Lula e ele concorrer em 2022, Dom Sebastião voltar. E aí eu comentei sempre o seguinte, ó, esse movimento, né, que botou aí como o articulador visível Breno Altman, falando, olha, o PT tem que lutar pela candidatura do Lula, é o Lula candidato de 2022, quando todo mundo, até o Lula, sabe que não pode voltar, não tem como, os caras vão ficar com a faca no pescoço dele, a faca no pescoço do partido, e o pior, Piero, todas essas pessoas são cínicas demais. Elas estão falando, o Lula em 2022. São as que lutaram 2018 inteiro pra tombar ele e botar o Haddad. A gente viu isso de dentro, de fora, por cima, por baixo da diagonal. Aí todas elas agora dizem que 2022 vai ser diferente do que elas fizeram em 2018. Fala sério, né? Isso aí só pra enganar trouxa. Mas o que me pareceu importante olhar isso, esse movimento do Breno Altman, ecoado pelo Brasil 171, que trabalhou o quanto pôde pela substituição do Lula pelo Haddad, inclusive com um testemunho que a gente teve aqui, da Thaís Moia, que naquela altura estava trabalhando no Brasil 247, ela identificou uma sabotagem da defesa eleitoral, não é o Zanin e a Valesca, era o Haddad, Eugênio Aragão, etc e tal, que tinham aberto mão de prazo e de diligências no processo eleitoral para poder passar antes e mais rápido a candidatura do Lula para o Haddad. Essas pessoas que trabalharam junto com o golpe, com a justocracia, junto com o Barroso, para substituir quanto antes o Lula pelo Haddad, estão dizendo que em 2022 o candidato tem que ser o Lula, não é crível. Eu espero que o próprio ex-presidente Lula tenha noção disso. Mas o que me parece, então, o Breno Altman lançar essa história do Lula tem que ser candidato em 2022, a ficha dele tem que ser limpa, na semana que os ventos mudam no STF, entre aspas, então isso volta a ser
bom, não vou dizer mais crível, mas enfim, mais engana-trouxa um pouquinho, né? Me parece um movimento para dentro e não para fora. Então eu botei, ó, isso é um movimento que parece ser mais para dentro que para fora. Observem, eles usam uma quimérica candidatura do Lula para pacificar internamente o PT, como um corta-luz. Né? Então fica todo mundo que está vendo, não está satisfeito com a condução do PT atual, falando, não. Nos 45 do segundo tempo de 2022 vai resolver, porque o candidato vai ser o Lula. A gente tem a chance agora de limpar a ficha dele, resgatar e tal. Aí o pessoal fica não prestando muita atenção na articulação para garantir quem de fato vai ser. Porque no final, assim como foi em 18, saiu o Haddad. E saiu o Haddad para perder de novo, que quis perder. O sujeito lá da campanha não falou para você, tem coisa mais importante que ganhar a eleição? 2022 também vai ter, 2026 também, só não vai ter em 2030, quando todo o programa do Guedes estiver consolidado, e eles voltarem para dar o Bolsa Família, que nem a Michelle Bachelet pós-Pinochet. Então eles só querem voltar em 2030 com o serviço sujo completado. Pô, aí eu falei aqui, foram justamente esses caras que agora estão falando que o Haddad tem que ser o candidato, que o Lula tem que ser o candidato, eles que trabalharam junto com a juristocracia para tirar o Lula e colocar o Haddad o mais rápido possível. A Thaís Moyer falou que o editor 247, quando ela mostrou elementos, falou, olha, aqui, o Lula está sendo sabotado, tá aqui, documental sabotagem no TSE. Falou, olha, eu não sei se é o caso, mas se for é bom mesmo, é melhor que seja substituído o quanto antes. Então, essas pessoas, dizendo que Lula tem que ser candidato em 2022, você acredita nesse discurso, Piero Laine? Não, tem um detalhe também, né, Ramos? Importante aí no meio desse caminho, nessa operação, que é o interesse que o consórcio que domina o Planalto hoje tem em manter em banho-maria, controlando o discurso, entendeu? Como você controla a quantidade de combustível que entra, do fantasma do PT assumir de novo caso vença as eleições. Para eles é importante isso, ter um PT que você consiga manter sob controle até o último momento, entendeu? E até que o Lula possa acreditar ele próprio, veja, é essencial nessa operação, de que ele vai ser liberado para concorrer em 22 e chegue alguma coisa nos últimos 6 meses que impeça isso de acontecer. Mas impeça de tal maneira que você não consiga eleger, mas que você mantenha o fantasma através de um boneco de cera, como já foi feito antes. É aquela história, o PT do segundo turno é o melhor possível para ser derrotado enquanto tiver essa rejeição majoritária. Você quer bater que, de novo, vai começar a crescer o discurso de que não há candidato melhor para bater na eleição de 22 do que o Bolsonaro tentando a reeleição? Pois é. Ele é um fracasso completo. Vamos lembrar, o Breno Altman colocou isso no Facebook e falou, olha, eu tô torcendo pro Geraldo Alckmin não decolar em 2018, porque candidato rival pra gente no segundo turno, melhor do que o Bolsonaro, não é. Vai tomar uma sova da gente no segundo turno. O Breno Altman colocou isso mais de uma vez nas suas redes sociais. Esse mesmo aí que tá falando que o Lula é candidato em 2022. Só para livrar um pouco a cara do Lula, em termos de uma pessoa que estaria consciente dessa situação, eu não sei exatamente o que prometem para ele, entendeu? E se ele realmente não tem Olha, o Piero, eu acho que você foi muito feliz quando você falou aí que vão falar, inclusive, para ele, olha, você pode ser candidato, porque não é que ele queira, mas ele quer operar isso, entendeu? Em favor, assim, a ameaça eleitoral que ele representa é a alavancagem política de que ele precisa para chegar a um acordo, inclusive na dimensão pessoal familiar. Em 2018 fizeram isso, a gente tem um testemunho dele dentro da cadeia, que foram 2 as pré-condições que fizeram ele se entregar no sindicato. Uma é aquela história do você entra sábado e sai segunda, e ele falou, eu vim pra cá na certeza de que eles não tinham como tirar a candidatura de mim sendo preso. Então, ele foi lá na certeza de que ele ia manter sequestrado dentro da cadeia, junto com ele, o processo eleitoral, que o pessoal tirou. Então, mais uma vez, devem estar falando, olha, vai limpar sua barra, você vai ter mais uma vez esse trunfo a negociar com seus algozes de você ser o protagonista eleitoral e poder caminhar para um lado ou por outro. Agora, assim, olha, o meu papai me ensinou quando eu era pequeno, que não sei se você concorda com isso, você ensinaria a mesma lição para o seu filho. Ele falava, meu filho, as pessoas as pessoas inteligentes, elas aprendem com o erro do outro. Ela fala, esse aqui fez isso, deu merda, não vou fazer a mesma coisa. As pessoas normais, regulares, aprendem com o próprio erro. Ela errou, se ferrou, se fudeu, ela não faz de novo. As pessoas burras não aprendem nem com o próprio erro. Então ela se fode e vai de novo nesse erro. A gente está olhando aí 2018, que ela entra na quarta, sai no sábado. Não se preocupa, não tem como tirar a eleição de você. Ele falou isso. Não sei quantos juristas se enfileiraram no sindicato e falaram, presidente, não tem. A justiça
justiça eleitoral é uma coisa, justiça criminal é outra. Lá o parecer na Folha de São Paulo do Gilson Dipp, não tem como tirar ele da eleição e tal. Ele falou, eu só me entreguei na certeza de que eu ia ser o candidato, ou pelo menos teria que aquecer e tal, não teriam como tirar. A gente sabe como é que foi o negócio. Então, eu não sei, eu não seria tão rigoroso quanto meu pai, mas naquela época eu não tinha essa disciplina. Talvez seja burrice, papai. Talvez seja viéses cognitivos irresistíveis. Piero Wagner. Não é isso. Se você tem todo o entorno dele trabalhando para dizer que os ventos do STF mudaram, se você tem toda a imprensa mostrando ou querendo mostrar que o STF é o paladino da democracia no Brasil, que no fim das contas se cansou desse jogo, se você tem todo mundo falando, né, que é o Bolsonaro, o grande articulador de todos os golpes nacionais, mas que as instituições funcionam normalmente e estão resistindo aos desmandos dele, ou seja, ele pode ter sido levado a pensar isso também. Não sei se eu não seria também, entendeu? É que a gente tem a sorte, Romulo, de ser minoritário, no sentido, como que eu posso dizer? Minoritário no sentido deleuziano, entendeu? Não contra-hegemônico, exatamente, mas no sentido de que você não é capturado pelo centro de gravidade e faz uma órbita errática e consegue ver certas coisas, entendeu? É uma questão de ter a liberdade de estar em outro plano. É só isso. Ô, Piero, pro popular... Como é que o gênio da lâmpada baixou aqui no Duplo Expresso? Foi uma conjunção de coisas. Você tá entendendo? Até as brigas ajudaram a isso. Talvez se não tivesse sentido, estava noutra, entendeu? Mas no popular é a ausência de rabo preso. A gente não tem a gente não está investido, comprometido fisiologicamente com nenhuma desses lados. Nosso investimento é o geralzão do Brasil, da causa do Brasil. Então, por isso, dá uma liberdade de até a gente olhar criticamente essas alternativas. Conversa aqui, faz aqui e tal. A gente, porque não está investido nisso, a gente não tem nada a perder. Expondo uma estrutura apodrecida, a gente não tem nada a perder, a gente pode mostrar que a conta não fecha. Agora o pessoal, que mal ou bem, a casa está balançando, o cupim já comeu a estrutura, mas quem sabe não aguenta mais 10 anos, aguenta 15 anos e tal. E a questão da pessoa ter a própria dependência fisiológica, política, até financeira, pagar as contas em casa, levam ela a acreditar nisso, porque se não acreditar não tem nem razão de ser. Seja as assessorias nos parlamentos e tal, seja os advogados, seja tudo isso, seja o próprio Lula, enquanto figura máxima de um partido, quando o partido não arbitra mais nada e quando é instrumentalizado, totalmente controlado pelo negócio. Então a gente, como não tem nenhum investimento fisiológico nessa estrutura, a gente pode apontar a fragilidade que a conta não fecha, Piero. Talvez seja enfim, um pouco uma questão... Claro que eu não vou recorrer ao conceito de lugar de fala, mas a posição sociológica de você estar fora de um lado e eu estar dentro, mas como enfim, sou um servidor estatal, entendeu? Apartidário, sempre votei no PT, sempre votei em todas as eleições. Você não votou na última, mas eu votei. No segundo turno, eu votei. Mas, assim, porque não conseguia. Eu tentei fazer outro voto, mas não consegui. Apertei o 13 na hora. Mas hoje não sei mais o que eu faria depois de tudo isso. Assim, eu me sinto completamente fora dessa existência do eixo das lutas dos partidos e da coisa eleitoral. Eu acho que a gente está num momento, Romulo, em que eleições elas são parte importante porque as pessoas estão mobilizadas em direção a elas para promover as manobras da tal da guerra híbrida, do golpe, chame isso como quiser. Não me interessa, entendeu? Mas elas não podem ser o centro da questão. Você entendeu? A questão não é se vai ser ou não um candidato, por isso que a gente está dizendo, entendeu? O problema agora é desmontar como esse negócio foi feito. E eu cada dia menos acredito nisso, entendeu? Desculpa falar das más notícias aqui, ser o pessimista do pedaço, fechar a sexta-feira só pensando em desgraça.
Mas depois de ver o nível da aparelhagem que o sistema de informações produziu e que veio à tona nessa semana, e saber que eles ainda têm mais 2 anos e meio para trabalhar à vontade em cima desse negócio, assim, é como se um rolo compressor tivesse passado em cima do Brasil. Com certeza. Assim, tem alguma condição de mudar isso agora? Não. Não tem, não. E nenhum desses explica, assim, aquela coisa que a gente tá falando aqui, que a conta, a nossa análise fecha, na deles não. Eu queria, né, até recorrendo mais uma vez aí à bela ilustração feita pelo Humberto Jorge com o Ciro Gomes e o Lula, perguntar qual desses vai explicar como que em 2022 a cidadania brasileira soberanamente vai falar, olha, Helena, você e os seus 1.300 oficiais de inteligência, os que estão chegando, os tantos aí da ativa com PJ, contratando com a União e tal, vai todo mundo para casa. Vocês tentaram, o programa de vocês foi reprovado na urna, a soberania brasileira popular falou, e agora a gente vai mudar o rumo, inclusive, geoestratégico. Nós vamos, né, mudar essa orientação de subordinação como bucha de canhão do Brasil para fechar as contas na sede do imperialismo. Inclusive, isso era o que eu ia te perguntar, Piero. Você estava vendo o programa de terça-feira, eu cheguei a uma formulação lá, que eu queria saber se você concorda ou não. Não há como, até aí, atenção Ciro Gomes e Haddad, se bem que eu acho, olha, para mim todo mundo só quer chegar em 2030 com o serviço já feito, não ter chance de afrontar o imperialismo. Acho que é por aí. Mas vamos supor que quisesse, né, chegar em 2020. Por exemplo, o pessoal do Ciro Gomes fica danado com essas falas do PT de que eles queriam perder mesmo a eleição. Porque tem falas que deixam isso claro. O Zé Disseu não foi só o coordenador da campanha que falou com você. O Zé Disseu deu uma entrevista antes de voltar para a cadeia naquele ano, falando: isso aí, esse antipetismo vai ficar mais 6, 10 anos, não tem como a gente ganhar a eleição majoritária, aí tem que ter o sofrimento aí para criar consciência de classe, aí a gente volta daqui a 6, 10 anos. Aí o pessoal lá do Ciro Gomes, Cirominion, tipo Castanhon, tal, tropa de choque, ai, que canalha e tal, não sei o que. Então, o Ciro Gomes gosta de mostrar isso, assim, olha, o PT queria perder, mas eu não sei, sinceramente, se o Ciro Gomes queria ganhar mesmo. E assim, se tivesse chance de ganhar, dado o controle total daquele processo eleitoral, é porque boa coisa não era, certo? Olha só, numa boa, a questão não era ganhar ou não a eleição, entendeu? Assim, o Ciro está tão equivocado quanto a linha do PT que fez essa análise, achando que tinha que ter essa disputa eleitoral. A chance que o PT perdeu foi de melar a eleição. Sim, exatamente. Endossando o que o Bolsonaro falou, que a eleição era uma fraude. Pronto, você entrava no impasse. E aí você fazia o quê? Você começava a desmontar a farsa que se foi montada com a cooptação da justiça brasileira, em cima de um processo onde eles trabalharam como bucha de canhão para fazer o que a tramóia do consórcio dos generais gaúchos lá pensaram há anos atrás, entendeu? Então pronto, era isso que tinha que ter sido feito. Então o Ciro está tão errado quanto, me desculpe, mas é um equívoco achar que a essas alturas tem uma regra do jogo que o problema é fazer a competição dentro de um sistema eleitoral como se ele tivesse saudável. Como se ele não tivesse inteiramente comprometido de ponta a ponta. Esse é que é o problema. Mas então, aí é que eles não explicam quem vai botar o guiso no gato, quem vai botar, ou melhor, o guiso na onça pintada, aí, o animal mascote do batalhão daí de selva e tal. Eles não explicam quem que vai chegar, eles acham que realmente esse pessoal controla, inclusive, no limite, a urna eleitoral, afinal o Exército agora é habilitado para olhar programação, transmissão, totalização. Quem que vai falar para esses 1.300 do Heleno? Quem vai falar para os gringos que estão acima o seguinte, olha, a soberania popular falou, agora vai todo mundo para casa e voltaremos a perseguir os objetivos geoestratégicos de um Brasil grande, Brasil potência. Sabe por quê, Pedro? Aí, voltando ao que eu ia dizer, uma formulação que eu cheguei na terça-feira, eu queria saber se você concorda. Esse pessoal, né, Haddad, Ciro Gomes, aí eu vou falar os menores, Flávio Dino, Boulos, eles não têm condição, com a sua base, na condição, nem que seja nominal, de sustentar politicamente uma intervenção na Venezuela, uma formação com a Colômbia e com os Estados Unidos, uma aliança para invadir a Venezuela. Não tem como essas pessoas sustentarem. Então, a gente sabe que se entrassem não mandariam nada, mas não teria, assim, ia ter uma quebra ali, não tem. Então,
até a questão venezuelana ser resolvida para um lado ou para o outro, não tem como o imperialismo abrir mão de quem pode encampar na chefia, nem que nominal, da comandante-em-chefe das Forças Armadas, uma intervenção, nem que não tenha intervenção, mas como uma ameaça crível ao regime venezuelano, falou, olha, ou você não sai muito da linha, porque senão, em última hipótese, aquela história que os americanos gostam de dizer, todas as alternativas estão postas sobre a mesa e tal, você colocando um Haddad, um Ciro Gomes, um Flávio Dino, um Boulos, essa ameaça não é mais crível. Você concorda que até resolver a coisa venezuelana, não tem como esse pessoal entrar nem que quisesse? Puta, perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que isso explica muita coisa, na verdade. É metade do problema que explica. Do outro era conseguir fazer todo o conjunto de decretos para montar o estado de segurança que a gente está vivendo. Entre eles, o decreto que saiu essa semana, que quase ninguém deu bola, que é o 10.455, acho que é isso mesmo. Mas, enfim, precisava ver lá direito depois. O da Stasi Tabajara, inclusive, colocando pessoas da sociedade, trazidas aí, formando, né, sem controle nenhum, pessoas indicadas pela comunidade de inteligência e tal, do Heleno, do GSI. Ao contrário do que ocorria na ditadura, que os caras pegavam as pessoas e diziam, bom, agora você vai ser informante do exército e tal, e é tudo naquele estilo sérpico invertido, você tá ligado? Enfim, você pega o cara e o cara resolve ser lá um X9, um agente duplo, um infiltrado, não sei o quê. Agora não. Agora esse cara vai estar amparado legalmente. Porque ele não vai mais entrar por concurso, não vai precisar mais ser matrícula SIAP, não vai ser nada disso. Assim, olha, eu pego ali os professores daquela universidade, pego esses caras do sindicato dos bancários, transformo eles em funcionários, por indicação. É inacreditável. Os caras vão fazer parte do sistema brasileiro de inteligência. Oficialmente, que é o que a gente está dizendo aqui o tempo inteiro. Tudo tem que ser no riscado da legalidade. Isso. Walk the line. Pois é, e você ficou comovido com a surpresa de parlamentares na terça-feira com esse decreto, Pierre? Não, imagina, eu nem sabia que eles tomaram conhecimento disso. Finalmente eles foram falar nas redes sociais, os parlamentares e tal, assim, ai meu Deus, olha que perigo aí, isso aí lembra o SNI e tal. Você está falando da reestruturação da área de defesa, que de decreto do Sérgio Etchegóin. E você está falando com base documental, olha isso aqui, colocou a competência no GSI, olha aí, tá esquisito, tá chamando a inteligência estadual e não sei o que tal, e colocando tudo. Você está falando isso desde antes do Bolsonaro ganhar, Piero. Mas então, aí a gente fala do SNI e a gente volta a esse tema. Porque o fato é que o tal do dossiê vazou. E aí as pessoas estão crentes que, pronto, vazou isso, tirando o Coronel Libório, o negócio está desmontado. Quando elas não estão percebendo, você está entendendo? Que é uma coisa que está sendo estruturada há anos, minha gente. E que agora, com esse pessoal do governo produzindo esses decretos, esse negócio aí vai virar absolutamente um cristal, vai se solidificar, vai se cristalizar na máquina pública brasileira, o controle completo do Estado. Não tem essa hipótese que o Emanuel Nazareno, sabe, que colaborou com a gente há um tempo atrás até, foi, enfim, discutir aqui, anos atrás, que falou disso ser uma espécie desse vazamento aí, desse relatório, que ainda pega os nomes, né, do Paulo Sérgio Pinheiro, do Luiz Eduardo Soares, e isso ia causar impacto na imprensa e tal, ser uma espécie de limited hangout do processo, entendeu? Eles entregam o Coronel Libório, essa coisa, desmontam, dizem que é um problema do Ministério da Justiça, e o resto... O STF pede explicações, encaminha a PGR o processo. Então, e agora está com esse problema, que é essa luta, que é de novo aquela história do celular do Bolsonaro. Sabe a história do celular do Bolsonaro? Qual é? Carmen Lúcia, peraí que está passando um caminhão aqui. Tranquila. Pode falar, não está captando não, tá boa a captação, pode falar. Caminhão de cimento aqui. Bom, tá me ouvindo?
a Carmen Lúcia pediu o dossiê. Porque se sabe que o dossiê existe, se sabe dos nomes, mas a Carmen Lúcia não tem o dossiê na mão, teoricamente. Não sei se tem ou não tem, mas ela pediu oficialmente o dossiê. E aí o Mendonça, é esse o nome? Do ministro da Justiça, falou, eu não posso dar o dossiê, porque isso vai revelar os nossos métodos de inteligência. Veja bem, ele já teve o quê desde o pedido dela? Quantos dias para ele editar o tal do dossiê e sumir com os métodos de inteligência lá? Não é a mesma coisa do celular do Bolsonaro? Não é igualzinho? Que no final, a versão que vazaram foi tão bem editada quanto o Vaza Jato, né? Tarjaram o nome China e deixaram a descrição toda. Eles que compram a soja, compram o minério de ferro, não sei o que tal. Os segredos relevantíssimos de agenda geoestratégica, ultra top e tal. É só você tirar a tarja, que nem José Eduardo Cardoso, você tira a tarja China, o resto tá todo lá, Piero. Ou então a tarja, o nome China na reunião. No dia 22, cada vez que aparecia China, eles botavam bip, assim, aqueles caras que não param de comprar soja, minério de ferro, aquele país lá, bip, bom, assim, né? Assim. Então a Carmen Lúcia diz, eu quero que você me dê esse dossiê já. Não dou. Dá. Não. Enquanto isso ele vai ter o quê? Dias, né? Aí o que vai acontecer? Já estou vendo aqueles generais do grupo lá, grupo em confidência, do grupo Guararapes, da reserva, lá no clube militar, batendo na mesa e falando, a segurança nacional está sendo exposta pelo STF, vão revelar todos os nossos segredos, estaremos internacionalmente vulneráveis. Inclusive, na última sexta-feira, você trouxe o relato sobre o pessoal linha dura da repressão, foi reciclado, tirado de circulação, tiraram realmente da ascensão na hierarquia, mas botaram na formação da oficialidade. Tipo assim, aí vejo que um expressionauta comentou aqui, eu achei muito interessante, dando testemunho até em nível pessoal da procedência do que você falava. O Stefan comentou o seguinte, ó, Piero Leiner, gênio, nunca tinha entendido o porquê de ter tido um sargento monitor no Colégio Militar de Porto Alegre, no final dos anos 80, que era um notório agente da repressão durante a ditadura. Tenho essa dívida de gratidão com ele. Assisti o Duplo Expresso da última sexta-feira e agora, finalmente, décadas depois, entendi. Eu fiz uma metáfora, eu queria saber se você concorda. É forte. Eu falei assim, ó, olha aí, foram geniais, né? Ao contrário, pegaram células cancerosas e injetaram diretamente na corrente sanguínea para infectar todas as gerações subsequentes com essa ideologia, Piero. Eu não sei se você chegou a assistir os Simpsons numa época, mas tinha o Mr. Burns, que era aquele cara que era dono da usina nuclear. Uma vez um médico fez um exame nele, chegou à conclusão que ele tinha todas as doenças do planeta Terra. Todas as doenças eram tão doentes que elas se auto-atacavam, entendeu? E aí o cara tava, por isso, sobrevivendo. É uma coisa mais ou menos assim, né? Você, em vez de tentar melhorar o negócio e arrancar... Porque, olha só, até uns anos atrás, uns dias atrás, eu tinha um pouco essa visão de que o pessoal... Até cheguei a escrever isso, olha, você vê que o equívoco chegou a mim também, de que esse pessoal linha dura, repressão, isso de fato tinha acontecido, tinha sido botado de escanteio e nunca chegado a general. Isso de fato aconteceu, né? É. O Geisel fez isso, entendeu? Figueiredo, Geisel, enfim, pegaram e não promoveram o pessoal que estava envolvido ali para não chegar a comandante. Só que esses caras continuaram por outros meios. Então, Ramos, vai ter o dia que você vai ver o que eram os relatórios do SNI, do Centro de Informações do Exército, no fim dos anos 80, já após 88, já na era Sarney/Collor. Eles são, eu tive o desprazer de ver um desses, eles são um relatório produzido pelo general Avelar Coutinho, que é esse cara que inventou entre aspas, ele
entrou em sinergia com o Olavo de Carvalho para produzir essa tese de que o gramscismo ia tomar conta do Brasil. Então, são relatórios absolutamente extensos que mostram que eles estavam infiltrados, especialmente na igreja, eles se incomodavam demais com a igreja, mas também nos setores culturais, mostrando como eles estavam sendo aparelhados pela esquerda. Então, assim, a escola, vamos dizer assim, dos porões da ditadura, ela só transferiu, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, a qualidade da ameaça, entendeu? Para a ideia de que, de fato, era uma questão que ia pegar, vamos dizer assim, pelas franjas do sistema, operando no sistema de crenças religiosas, culturais, etc. E tal. Eu acho que isso, em grande parte, inclusive, aí tem uma coisa a se ver, qual é a do impulso que os militares deram nos últimos anos a esses setores evangélicos e essa nova aliança que está sendo feita e construída com eles. Eles precisam ter a segurança que, de novo, não vai pintar nada parecido com teologia da libertação aí, fazendo a cabeça da galera lá na periferia, entendeu? Que a coisa ia longe. Se você vê, assim, sei lá, como isso pega, por exemplo, o formato de reuniões, assembleias de base, etc. Então, todos têm a mesma estruturinha, entendeu? Isso foi uma coisa de anos 80, muito formada lá. O Exército estava super de olho nessa galera. Então, é o seguinte, decreto 10.455, 445, sei lá eu qual é o número aí, é exatamente isso. É agora, dentro da espiral da legalidade, produzir de novo um mapa completo, de A a Z, do que está acontecendo na filigrana da dinâmica social no Brasil, para os caras poderem, na caneta, resolver o problema. Na caneta. Não é mais com um aparelho clandestino deles. Eles não precisam disso. Exatamente. E aí você veja que... Eles vão precisar da judiciocracia. Exatamente. Vão precisar do judiciário. É uma força imprescindível para os caras. Exatamente. Então, ninguém quer fechar STF coisa nenhuma. E por falar em STF e justocracia, você veja que talvez a gente tenha aí o sinal pago nessa, ou como fala, o dote pago no casamento desses militares com esses neopentecostais, ô Piero, na indicação do terrivelmente evangélico Mendonça para o STF daqui para frente, quando o Celso de Mello for se aposentar, ele que já está com notícia até de que vai se operar, sei lá o que e tal. O Bolsonaro não é autônomo para dizer quem ele coloca, quem ele deixa de colocar no STF. Ele está penduradíssimo em dossiês. É uma escolha dessa junta militar, Piero. Claro, tem que passar pelo Senado também. Enfim. Pois é. Tem um Senado que também está pendurado. Penduradíssimo. 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 Olha então, só. Assim, eu encontrei esse telecat em relação aos outros poderes. É um negócio assustador de ver como as pessoas caem, né? Pois é, eu encontrei aqui a manifestação do Breno Altman, citando a si mesmo no Brasil 71, tá aqui, ó. Altman, ele compartilhou a matéria em que o Brasil 71 botou ênfase total numa fala dele, num programa lá, ó. Aí ele compartilha, Altman, 2 pontos. A única saída para o Brasil é a candidatura presidencial de Lula, né, no veículo que trabalhou pela substituição e o quanto antes de Lula por Haddad em 2018. Aí, olha só, veja, essa pessoa então que está dizendo que é fundamental o Lula ser candidato, né, nominalmente está dizendo isso, vendendo esse discurso, está menosprezando a importância de pegar os documentos aqui na Suíça, ô Piero. Olha que interessante, está aqui, inconsistência analítica. Então a Mônica comentou o seguinte, ó, no dia 4, então ela falou o seguinte, olha, no dia 3, o Breno Altman afirmou que os Odebrecht Papers, né, a versão integral aqui, com nomes do judiciário inclusive na Suíça, não tem qualquer relevância para o Lula. Que o STF não vai analisar provas contra ele, mas sim a constitucionalidade dos procedimentos. Aí segue a Mônica. Imagina se for ficar comprovado que houve manipulação dos documentos. Isso não fere gravemente o procedimento penal? Aí você vê uma pessoa tão, assim, né, sofisticada, cai nessa e diz, não, vai ser apenas uma questão técnica, não tem nenhum substrato, então é irrelevante o Lula pegar provas cabais de que a Lava Jato é uma farsa e nomes do judiciário, por exemplo. Aí eu fiquei até um pouco cético, aí eu pedi pra ela, falei, Mônica, vem cá, onde que o Breno Altman falou isso?
Aí eu falei, esse pessoal não se emenda. Pior ainda, né? Eles tinham esse argumento até outro dia, né? Até 2 meses atrás, numa live com o Pedro Escobar, o Leonardo Atush falou: essa história aí de documento na Suíça é coisa ridícula. Esse garoto tá falando aí há anos e anos que tem documento da Suíça, que muda o jogo e tal, e ninguém dá crédito, os advogados do Lula não levam ele a sério e tal, não sei o quê. Aí caiu por terra, né? A gente forçou uma situação, os caras pediram. Então eles não podem mais dizer que o documento é uma piração. Aí agora o documento apenas não é... Não, quer dizer, um fala que o documento não é importante porque vai ser a tecnicalidade, se foi ou não foi constitucional e tal, e o outro fala que o STF determinou o acesso aos documentos da Suíça. Aí eu falei, bom, se não tem relevância, Breno Altman, por que o Lula pediu? Ele tá pagando honorários de advogados, ele que está inclusive inscrito na dívida ativa da União, aí com dificuldades financeiras está pagando advogados suíços que são caros por algo que é irrelevante, né? Assim, esse pessoal não se emenda. Ela confirmou a procedência, disse que ele falou isso lá no Bom Dia 171, na participação dele dessa semana. E como eu mostrei o outro aqui, da Oma de João Sem Braço, e fala que a decisão do STF extrapola a territorialidade do Brasil e se aplica à Suíça e Estados Unidos, inclusive, né? Aí o Gilmário comentou em cima, ó, o Piguinho Vermelho, personificado em Leonardo Atush Dantas Narras, e a juristocracia numa típica dobradinha para abafar os Odebrecht Papers. Querem que Lula troque os documentos originais do Odebrecht na Suíça pelos adulterados em poder da justiça, que mudou de ideia sem ter mudado correlação de forças. Então, a composição do STF, Piero, é a mesma que roeu a corda lá em 2018 e não deferiu habeas corpus dias depois dele se entregar, não manteve a candidatura dele, como os juristas pareceristas falaram lá no sindicato, pode se entregar, o senhor vai continuar com o controle do processo eleitoral. Não mudou nada, não mudou a correlação de forças nas ruas, nada. Aí com 100 mil brasileiros morrendo, e nem assim mudou, o pessoal, enfim, mas o pessoal tá falando... É aquela vontade irresistível. Enfim, a gente sabe como é que são os viéses cognitivos. Se o Lula vai ter aprendido com o erro dele ou não, enfim, descobriremos em breve, né? Assim, vendo ou deixando de ver a coisa andar aqui na Suíça, Piero. E isso o STF faz se escondendo ao fato de que ele se rendeu, como não devia ter feito, a um tweet do general Vilas Boas. Senão eles iam ter feito diferente. Ah, tenha paciência, né? Agora, uma coisa... Enfim, não sei se você já quer ir fechando aqui, eu vou precisar ir para uma... Vamos fechando. Fala uma aí. coisa eu tenho que concordar com o Breno Altman. Eu também quero o Lula para a eleição de 22 livre. Livre de tudo isso que está acontecendo. Seria muito bom poder votar no Lula com todos nós livres, acreditando numa eleição justa, não manipulada, num Estado democrático de direito, de volta a um sistema de proteção social mínimo que garanta a sobrevivência das pessoas num país digno. Sem todo mundo que pudesse ter um impacto individual no jogo pendurado em dossiê, né? A dossiêcracia sendo revogada, que uma eleição tivesse o condão de mandar para casa os 1000 e tantos oficiais de inteligência do GSI, do Heleno e tal, é isso, mas enfim, é o que se coloca? Não é o que se coloca, né? 1000 e tantos oficiais de inteligência quiserem continuar tendo um emprego para aumentar o seu salário, porque eles passam inteligência de verdade, análise externa da geopolítica, para municiar os militares a tomarem as melhores decisões estratégicas, para o Brasil ser um país independente e não cair tão fácil como um castelinho, nem de carta. Isso é um castelo de pena de ganso. Bastou um sopro para esse negócio desmontar inteiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, né, todo mundo está notando com estranheza, né, a pessoa que até outro dia falava numa live com o Pepe Escobar que era uma maluquice piração falar em documentos na Suíça, agora dizendo que o STF garantiu acesso a documentos na Suíça e estendendo a jurisdição da soberania brasileira. E aí o Ederson registrou isso aqui, botando, nem precisamos ir muito longe, o próprio 247 e o Atush falavam que isso tudo era teoria da conspiração, agora não só eles sabem até como que se garante acesso e tal, tá todo mundo de olho, né, mas o pessoal tá naquelas missões suicidas. E aí, em homenagem a você, Piero, que lembrou aí do documento, né, do Duplo Expresso, lá de fevereiro de 2018, a Mônica lembrou dele esses dias também. Ela falou o seguinte, ó, eu achei perfeito o resgate. Ela botou, ó, desde aquele documento do Duplo Expresso que comprovava a fraude processual do Sérgio Moro,
que isso vem ocorrendo sistematicamente, né? O Piguinho Vermelho sendo articulado para dizer que o que a gente fala é piração, teoria da conspiração, etc e tal. Aí ela fala, ó, boicote a tudo que pode significar algum risco real de desmascarar os infiltrados no PT e na mídia supostamente progressista, alinhados, pendurados em dossiê pelo golpe, por conta do rabo preso, né? Aí eu compartilhei isso hoje de manhã falando, belo resgate, é isso mesmo, né? Lembrar, por exemplo, que enquanto a gente estava pegando um documento que era, assim, um teor de octanagem altíssimo, a gente estava naquela festa lá de habeas corpus dos deputados que não durou nem 12 horas. Habeas corpus esse, do Vadir Damus e do Paulo Pimenta, que eles sequer cientificaram a defesa técnica. Os Aninha Valente que foram surpreendidos descobriram disso na mídia, vendo assim, aí teve um habeas corpus lá no plantão judiciário TRF4 e tal. Ao mesmo tempo, você vê que aquilo eles sabiam que não ia durar nada, né? E fizeram, foi um esquenta bonito para tentar a reeleição dos dois, o Paulo Pimenta com sucesso, o Vadir Damus mais uma vez apenas como suplente, né? Enquanto isso a gente trazia uma coisa, como a gente falou, até hoje, preserve o seu poder de fogo, lá você pegar um do lado do outro, e as pessoas fingem que não aconteceu, Piero Lai, né? Diziam que era maluquice aquilo, assim como diziam outro dia que o documento da Suíça era maluquice, mas agora a defesa e o Lula pediram, aí agora estão dizendo que não precisa, porque o STF dá o acesso ao que interessar o Lula individualmente, Piero Lai, para concluir. É isso aí, é a teoria da conspiração, sim. De uma conspiração, que é isso que a gente viveu. Eles não querem acreditar isso. Não é nem uma questão de querer, é porque eles estão dentro, né? Então não tem como nem ver o negócio, né? Então na docecracia, olha, desculpa, acho constrangedor isso, e mais uma vez, obviamente, que a gente não convalida docecracia, chantagem e o método Lava Jato. Mas é fato, porque está na mídia, que os dois apareceram em delação, seja verdadeira ou falsa, e foram chamados para uma conversa franca com o Sérgio Moro, Leonardo Atush e Breno Altman. Né? Tá aí o Leonardo Atush, e até admitiu, tinha um contrato de consultoria mesmo com esse Milton Pascovitch, mas eu prestei o serviço, outro diz que não, que era fictício e tal. Eu não sei qual é a verdade, porque eu sei que se a Lava Jato, se quisesse, podia apertar o sujeito, né? Enfim, tá apertando, não tá apertando? Eu não sei, mas assim, enfim, é algo que se coloca. E aí, para concluir, Piero, como assim, o caricato da docecracia é aquela questão interessante, né? Quando a gente trouxe em 2018 aquela circunstância de, segundo diversos relatos apurados, checados em Brasília, Carmen Lúcia estaria sendo pressionada com base na sua homossexualidade, registros em mídia dela com a sua companheira. Aí vieram com aquela história, mais uma vez aí, o Mônica, falou, não se pode falar dessa pauta do Duplo Expresso, porque é homofobia. O que ela faz no quarto não interessa. Interessa a atuação dela como ministra. Não, peraí. Se a atuação dela é usada, ou pode estar sendo usada como chantagem para determinar a atuação dela como presidente do STF, fazendo a pauta ou não, é um assunto de Estado, é um affaire d'État. Aí agora, o pessoal que dizia que não se podia falar nisso, resolveu falar da história do Barroso, né? Então, várias publicações do Piguinho Vermelho, ontem saiu com isso, até aqui, ó, o BCM, por exemplo. Ó. Vídeo, Roberto... Coisa ridícula. Roberto Jefferson diz que Barroso do STF é homossexual e chupa cenoura. Coisa ridícula. Ele fala que o Fachin seria Carmen Miranda e tal, e aí lembrando que o Requião, que antes estava, assim, pelo menos considerando aquele argumento de moralismo católico, né? Eu falei, não, tá furado, senador, busca outro aí que esse não fecha. Aí agora voltou à rede, pediu ajuda aos universitários, mas vem cá, o que vocês acham? Será que essa história aí do Roberto Jefferson procede, não procede e tal? Eu quero dizer o seguinte, falei nas redes sociais, para além desses dois, não vou aqui afirmar que é ou quem não é, eu posso falar de relatos, eu vou dizer que tem mais a Carmen Lúcia, né? Que essa é sabida. Gente, as pessoas vêm lá em Brasília com a menina, não é assim? Mas para além disso, e tem mais um, hein? Tem ao menos mais um que eu sei. Olha, e ó, deu sinal. O pessoal querendo tirar aí, para não falar demais, né? Tem ao menos mais um naquela corte que também corta para os dois lados, ao menos. Então, fora no Senado, um monte aí pendurado e tal, enfim. Eu até, não vou falar de outros cargos, não, mas enfim. Isso aí, né, é triste que em pleno 2020 isso possa ser operado para determinar a atuação pública dessas pessoas, que para além de estripulias financeiras, talvez orientação sexual oculta seja usada. Mas é fato, e agora é fato, como a gente relatou em 2018, e pode estar ocorrendo de novo, ao ponto de alguém que entende do métier não ter medo de chegar numa rádio e falar, olha, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, lembrando aí dos recados não muito discretos do Reinaldo Azevedo para o Luiz Roberto Barroso lá no Vaza Jato, né? Então, enfim, é a docecracia, seja com
estripulias financeiras, propina, como o rei da Espanha, que estava pendurado na Docecracia também, seja com questões de alcova, toxicomania, orientação heterodoxa, sexual, etc e tal. É isso que a gente está vivendo. Enquanto a gente vê o pessoal fingindo que isso não é o caso e que a nós será dado decidir o rumo do Brasil, quando o rumo do Brasil implica diretamente no que o imperialismo pode ou não pode falar com a Venezuela, já que nenhum desses que a gente falou aí da suposta oposição poderia bancar politicamente uma intervenção, então deixa de ser crível, e no aspecto interno, não é crível que os 1.000 e tantos oficiais de inteligência do Heleno vão falar, tentamos, não deu, vamos para casa. Até aí eu vou voltar ao banner, Piero, e já vou fechando com isso, ó. Esses dois aí, mas a gente aqui pega a parte pelo todo. Pode botar Flávio Dino, pode botar Haddad, pode botar Boulos. Mas no banner só cabia dois e o Humberto Jorge botou o Lula e o Ciro Gomes. Até eles explicarem como que eles vão botar o Guizo... Ah, não tá no banner ainda, deixa eu botar aqui. Até eles explicarem como eles dois, em 2022, por eles próprios ou por interposta pessoa, vão botar o Guizo no gato, vão botar o Guizo lá na onça pintada, é telequete. É tudo discurso da boca para fora. Enfim, não sabemos com que fim, com que finalidade. Ingênuos eles não são, eu posso dizer isso, e são ainda mais bem informados do que eu e você, né? Tem aí fontes em todos os lugares, pessoas passaram pelos mais altos cargos, né? O Lula, inclusive, com fontes fora do Brasil. Alguém que tem o privilégio de um Vladimir Putin pegar o telefone e ligar para ele para alertar. Se a gente, sem essas fontes privilegiadíssimas, se nós chegamos a essa conclusão e nenhuma outra conta fecha até aqui para além do que a gente vem relatando, esses dois certamente, descontados respectivos viéses cognitivos, têm condição de chegar na mesma conclusão. Até eles explicarem como que eles vão botar o Guizo no gato doméstico, no Heleno, e o Guizo no gato de fora, o imperialismo, até lá a gente fica com ceticismo, com o pé atrás. Piero Leiner, para concluir aí o programa e a transmissão por hoje. Oi, pessoal. É só para concluir mesmo, porque começaram a cortar grama no terreno aqui do lado e ninguém vai conseguir ouvir nada. Nem eu. O problema é o dossiê. Tá entendendo? O que a pessoa faz ou deixa de fazer não interessa. É o dossiê, é esse mecanismo que tem que acabar. Entendeu? E não vamos nos deixar, no meio dessa discussão, a ser levado por pauta identitária, entendeu? Que já foi excessiva essa semana, já dominou o negócio, umas discussões nada a ver, enquanto passava boi, passava boiada. Então, assim, foco no problema, pessoal. Foco no problema. E vamos tocando aí até a semana que vem. É isso aí, Piero. E aí eu vou concluir, então, com uma citação, já que você falou da dossiecracia. Olha só, o pessoal aí da rede, no caso o Vanderlei, me marcou numa matéria antiga, da revista Isto É, eu acho que é de 2006, falando de um sujeito que se chama Roberto Bertoldo. Então, assim, o esquema de Bertoldo. Falando que alguém que fazia advocacia administrativa e tal. E aí o Vanderlei me marcou e falou o seguinte, ó, não é apenas no caso Banestado, a turminha do Paraná tem rabo preso com outras safadezas. Mas acredite você ou não, não é coincidência, esse Roberto Bertoldo, eu tinha até aqui ocultado o nome, mas já que o Expresso botou na roda, é a pessoa que, segundo os relatos aí que a gente ouviu, foi nomeada pelo governo Lula naquela altura em Itaipu Binacional, e nessa matéria fala que ele era conselheiro de Itaipu Binacional, e é um dos que, alegadamente, achacou pessoas que constavam da tal lista VIP do Banestado Leaks. A gente tem um relato também do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo fazendo isso, tem um relato lá do doleiro dos Maluf que teria dado 300 mil para um intermediário do José Mentor e tal. Então, a lista existe, a lista é quente, tanto é que eles sabiam atrás de quem ir fazer achaque, e essas pessoas, objeto do achaque, entregavam dinheiro porque a lista era quente. Lembrando, né, vou colocar uma coisa que eu estava segurando até fazer a conversa, Piero, eu tive nessa semana, na terça-feira, assim que a gente concluiu o programa, uma conversa longa, extensa, com sabe quem? Com o deputado Dr. Hélio, que era membro da comitiva lá da CPMI que foi a Nova York. Ele me contou tudo daquela viagem, quem foi, quem não foi, quem deixou de fazer. E ele trouxe um relato, esse foi o pessoal expressionauta que viu no Twitter uma manifestação dele, veio me alertar, que ele falou o seguinte, você sabia, Piero, que para reabrir o caso Banestado e levar as últimas consequências, não precisa fazer nada, só precisa ter vontade política. Por quê? Porque o crime de lavagem de dinheiro não prescreveu, é crime permanente, e porque não precisa sequer fazer uma diligência. Sabe por quê? Porque todos os documentos com a tal da lista VIP, a identificação dos nomes das pessoas físicas, seus valores no Banco Central, em paraísos fiscais, está no porão do Senado da República, lá num cofre. Ele falou que nem eles, deputados e senadores, nem a eles foi dado abrir as caixas que vieram de Nova York, e disse que desde aquela época havia uma regra implícita ali, não verbalizada, de que não se podia tocar em Dario Messi, que aquilo era above their pay grade, estava acima
do que era franqueado a senadores da República e deputados. Porque o Dario Messer falou, e o doutor Hélio me falou, o texto me falou, olha, se os nomes que eu vi ali, o Piero disse que ele que era deputado da CPMI, tinha que entrar só com um caderninho e um papel. Ele não podia entrar com um celular e ficava a Polícia Federal fazendo a guarda diante de senadores e deputados da República. Ele falou, olha, os que eu lembro de memória, afinal já faz muito tempo, aí 17 anos e tal, falou, se viessem à tona, caía a República. Ainda hoje, o pessoal que está na ativa, ainda mais com essa história que você resgatou aí, ele falou, Ramos, com os negócios de que é crime permanente que não prescreveu. Então, basta a vontade política, né, e a ausência de rabo preso para reabrir no Estado e onde interessa, que é Dario Messer. Agora, o pessoal, Ciro Gomes e Lula não estão falando disso, né, lembrando aí o banner do Humberto Jorge. E aí, né, a gente fica mais uma vez cético com relação ao Guizo a ser colocado na águia careca e na onça pintada, internamente e fora. Né? E aí concluo com a citação do Alexandro Keller, que compartilhou um perfil do Dario Messer publicado em 2018 no jornal É o País, intitulado Dario Messer, o doleiro de todas as corrupções do Brasil e protegido pelo sistema. E aí ele fala o seguinte, esse doleiro, Dario Messer, doleiro dos doleiros, foi citado no escândalo do Banestado, mas que isso, Alessandro, aí eu já trago um depoimento de um protagonista, o Dr. Eric, que foi a Nova York e falou, olha, havia uma ordem para a gente não tocar no Dario Messer. Ele disse que na CPMI se referiam a ele como o fantasma, aquele que não podia aparecer. Então, olha só, foi citado no Banestado, Mensalão, SwissLeaks e Odebrecht. O doleiro dos doleiros é protegido e trabalha para a CIA. Ele tem toda a alta burguesia brasileira, de toda a região, refém dele e do Deep State dos Estados Unidos, pois sempre passou o dinheiro por lá. Né? Então, isso para concluir o que falava o Piero. O importante é o dossiê. Eu não faço juízo moral, Piero. Imagina se eu vou fazer juízo moral sobre homossexualidade alheia. Claro que não. Eu não faço juízo moral sobre orientação sexual, sobre o que a pessoa gosta na alcova, se cheira, se não cheira, se roubou, não roubou, se remeteu, não remeteu. O problema é quando esse dossiê constitui a alavanca por qual todos os dirigentes do Brasil e da burguesia, e como a gente viu, até da França, estão pendurados na mão do imperialismo. É isso que precisa ser rompido. Nenhum desses dois aí, ó, Ciro Gomes, Lula, Haddad, Flávio Dino, Guilherme Boulos, ninguém explica como que a festa da democracia 2022 poderá alterar isso. Até eles dizerem como vão botar o Guizo na águia careca e na onça pintada, é tudo telequete. Uma boa tarde para você, expressionauta, um bom fim de semana e até a nossa próxima transmissão.